Vinegro, você ligado, que acabou de assistir a Redação Noite Não, cola aqui no Alambrado, e hoje a resenha vai ser de qualidade, uma resenha importantíssima, eu diria até para a história do Corinthians. Então você fique ligado nessa resenha, que é uma resenha interessante aqui com o número do Corinthians. Então, Na verdade, pode curtir, tem que falar. eu só queria dizer para quem que a grande dificuldade hoje para o corintiano, para o torcedor do Corinthians, é o perspectiva de futuro. E hoje é uma entrevista que a gente pode, Corinthians, né? A gente Sim, pode sonhar um pouco com isso daí, porque tá e difícil. a gente vai poder fazer aquelas perguntas que você, torcedor corintiano de arquibancada, que está sempre em Itaquera, gostaria de fazer um candidato para um futuro, quem sabe um futuro presidente do Corinthians, a gente vai ter essa oportunidade hoje. Então, você curta aqui a nossa transmissão, siga a gente aqui na descrição dessa resenha nossa, tem um link aí no Alambrado Aí, ó. Alvinegro, você siga a gente também no Alambrado Alvinegro. Uma entrevista legal, entrevistamos o Oscar semana passada, ele Marcelinho meteu a lenha Carioca. no Pinóquio, Marcelinho Carioca, Esse é mentiroso, meteu a hein? lenha no Pinóquio, Marcelinho Carioca, Chicão, Dinei, Tupanzinho, Maguinho, Basílio, Falamos das Alex, franquias, falamos o das especial das franquias. franquias, que eu quero falar hoje de novo. E hoje a gente tem a honra de receber aqui, a câmera vai abrir. O único, por enquanto, candidato à presidência do Corinthians, Augusto Melo. Muito obrigado por vir aqui na Alambrado, Augusto. Eu, Fabrício, estou muito honrado de ter você aqui também. Valeu por colar aqui na Alambrado. Vamos trocar uma ideia hoje. Obrigado, Fabrício. Parabéns, obrigado pela oportunidade aí, sucesso sempre. Estamos aqui à disposição, sem censura. Estamos aqui liberados para responder o que vier. É legal até, Cassiano, porque não, pode perguntar, mas a gente estava conversando antes, e sempre faço essa pergunta. Sempre. Eu posso, isso para qualquer um que vem aqui, não é só a questão que hoje você é um político, certo? Você é candidato à presidência do Corinthians. Além de ser um corintiano, um torcedor, um cara que jogou no terrão, enfim, você vai contar a sua história aqui pra gente. Mas eu sempre faço a pergunta: tem alguma coisa que você não gostaria de falar? Jamais, estamos aqui à disposição, sem censura, torcedor, qualquer dúvida que ele tenha, à disposição. Eu quero começar simples, falando assim, o que leva uma pessoa a querer ser, porque a gente sabe que o salário, isso aí estão até revendo o estatuto do clube, enfim. Eu sinceramente acho que o presidente deveria ter salário, enfim, deveria ter o sua própria empresa, enfim. Mas assim, o que leva um abnegado, talvez, leva uma pessoa a querer ser presidente de um clube como o Corinthians? Boa pergunta, cara. Inclusive, isso nunca nem passou pela minha cabeça. Nunca, nunca. Estou no clube, vai fazer 44 anos, cheguei em 79 lá para fazer minha peneira no terrão. Inclusive, lá a gente entrava antes para poder bater nossa bolinha, não é que não precisava ser sócio, mas tinha ali aquele trâmite do portão que a gente entrava, jogava no terrão lá, aquele campo com aquele cascalho que saía tudo arranhado, enfim. E ali virou uma paixão. Depois começamos a frequentar o clube normal, fiquei sócio em 82, fiz minha carteira em 85, frequentando assiduamente até hoje. Não é porque hoje sou político, sou candidato, político esportivo, né? Mas é um político. E sou candidato que eu frequento o clube lá, mesmo quando eu não era nada, só ia lá para jogar futebol, lá meu quintal, meus amigos de infância, são muitos anos ali, Você é da Zona família. Leste Sou mesmo. Zona Leste, aí sou de Arthur Alvim, com o maior orgulho. Sou paranaense, vim para São Paulo com 5 anos de idade, me enraizei justamente onde é a nossa arena. Ali tinha os morrão, tinha a lagoa que a gente brincava, não vou perder essa essência jamais. Depois fui para o Tatuapé, fui publicitário, trabalhei com publicidade 6 anos, na DPZ, na época uma das maiores agências, me tornei publicitário maravilhoso, um ramo maravilhoso. Com 20 para 21 anos, montei minha primeira empresa. E ali, graças a Deus, fui muito bem sucedido e sempre frequentando o clube assiduamente. Hoje você faz empresa do quê que você Eu tem? tenho estacionamento, eu tenho quadra desportiva, eu tenho hamburgueria, agora japonês, enfim, a gente Na tem verdade, algumas o coisas. Augusto Melo tem uma holding. Mas eu sou aposentado pela Previdência, que é o que me fez me dedicar mais ao Corinthians, tá? Em 2018, eu me aposentei com 53 anos, me aposentei pela Previdência privada, com 39 anos de trabalho, contribuindo sempre, tudo documentado. Pô, mas quantos anos você tem? 59 anos. Eu Pô, sei que eu pareço. Cedo, hein? Comecei com 13, 14 anos, vendendo sorvete nos campos de Arthur Alvim, graxando sapato, família humilde, graças a Deus todo mundo conseguiu seu espaço. Cada um tem sua empresa, tem suas coisas, e isso me credencia para ser candidato a presidente do Corinthians pela paixão, e envolvido na política, né? Durante todos esses anos aí, a paixão cada vez mais, é o que eu quero hoje. Desculpa te interromper, eu só vou repetir uma pergunta que eu fiz no começo, porque no comecinho a gente teve um problema aqui no áudio, e a pergunta que eu te fiz que foi aquela
que a gente sempre, quando chega aqui um convidado, porque não deu para ouvir essa parte, quero fazer de novo para a gente ter o áudio legal. Sempre quando chega aqui um convidado, seja ele qual for, não só um político como você hoje, candidato à presidência do Corinthians, é um político, né? Se você tem algo que a gente te fala assim, não pergunta isso, porque isso eu não respondo. Não, ao contrário, Fabrício, eu estou aqui à disposição sem censura. Ao contrário, eu quero que você me pergunte tudo para esclarecer qualquer dúvida de qualquer torcedor e muitos fakes, porque, aliás, hoje eu sou candidato, né? Então, estão fazendo fake para falar mal de mim, isso a gente vai averiguar quando vai ver é fake montado. A gente já processou umas 2 pessoas também que tentaram fazer alguma situação, então a gente deixa bem claro esse assunto. E, ao contrário, eu estou aqui à disposição realmente para responder tudo, para não ter dúvida em nada. Só para alinhar aqui com o pessoal, Cascão, então você siga a gente aqui nas redes sociais, siga a gente aqui, o Alambrado Alvinegro aqui embaixo, nesse link da transmissão do Meu Timão, você segue a gente também no nosso canal, curta aqui a nossa transmissão e fala para todo mundo que tem um canal exclusivo do Coringão, que fala do Corinthians, que é o Alambrado Alvinegro. Então você cola aqui no Alambrado, que a resenha hoje vai ser muito boa. Eu queria começar perguntando para você o seguinte, ainda a gente vai entrar muito na questão política, nas questões relacionadas ao futuro do Corinthians e tal, mas eu queria ser um pouquinho do Augusto Melo. Quem que é Augusto Melo? Como é que começou no clube? A gente estava conversando até em off, né? Você sabe como é que é o terrão do Corinthians, você fez teste no terrão do Corinthians. Como é que nasceu essa paixão tua pelo Coringão? Justamente por isso, né, cara? Tem metade da família que é santista, metade que é corintiano. O meu irmão mais velho até tentou virar a minha cabeça, jamais. Por incrível que pareça, o primeiro jogo que eu fui no estádio foi Santos Internacional, que o Internacional, um golaço de 100 pulo do Falcão, que era um mestre, né? E ali eu falei, não tem jeito, eu sou corintiano, você jamais vai mudar minha cabeça, porque corintiano ele nasce. E aí comecei a frequentar o clube assiduamente jogando no terrão, que é bom, né? Que pela primeira vez vai ter um candidato também do terrão, não é só jogador do terrão, vai ter um candidato que conhece todos os departamentos, conhece suas dificuldades, a deficiência, porque, aliás, depois que eu me envolvi dentro do clube, frequentando, eu comecei a participar dos departamentos, comecei a ajudar os departamentos, e eu nunca tive a pretensão de ser presidente. Isso que é bacana, porque enquanto eu fui assessor de um ou de outro departamento, eu ajudava o sócio, eu ajudava a família, até o último departamento que foi base, que jamais lá dentro um sócio ou um diretor ou qualquer outra pessoa consegue levar um filho, um amigo, alguém para avaliar. Na nossa gestão de base, nós abrimos a porta para todo mundo. Todos poderiam levar, fazer avaliação, é dali que nasce um grande jogador, não é aquele empresário que leva, ao contrário, aquele pai, aquela mãe, o vizinho, o tio, enfim. E ali começou a minha trajetória dentro do terrão, assumi nos departamentos, jogando futebol, fui jogador federado, e por jogar bem futebol, fazer parte da seleção do Corinthians de Interclubes, por jogar no Master, a gente arrastava voto, né? A gente tinha uma visibilidade, um carisma legal dentro do clube. Foi aí que me introduziu para a política do Corinthians e fazer eu me apaixonar e tentar fazer o bem pelo Corinthians agora, que é o caso que nós somos candidatos. Vai, Cascão! Duas em uma. Eu queria saber de você, por que a demora para se definir o seu ou os seus adversários? E uma outra é o seguinte, para ser candidato, ouvi falar que precisa, enfim, ter uma grana, investir milhões até, para conseguir... Eu queria saber de onde o Augusto Melo vem, enfim, essa receita, se gasta do seu próprio bolso, como é que funciona isso? Vamos lá, Cascão, boa pergunta mesmo. Você não precisa ser milionário para ser presidente do Corinthians ou para ser candidato, você precisa ser honesto, você precisa ser correto, você precisa ser transparente, você precisa querer o bem do clube, que é o nosso caso. Em termos de campanha, nós temos amigos, cara, que está tudo provado aí. Às vezes me fazem a pergunta, poxa, você está fazendo um monte de camiseta, você está não sei o que. Não, amigos, tem lá caixinhas que o comitê, por exemplo, a gente divide em 8, 9 pessoas para ajudar, camisa, um ou outro amigo manda fazer, um sorvete, agora um amigo que me fornece nas minhas redes. Poxa, Augusto, eu quero te ajudar. Pô, vamos fazer um sorvete para você? Meu marketing criou lá um pacotinho lá do sorvete, lá o papel do sorvete, e nos doou. Então é assim, a gente está vivendo doação. É uma força-tarefa. É uma força-tarefa que todos querem o bem, inclusive pessoas deles que antes votavam nele, que estavam do lado deles, hoje está com a gente e está nos ajudando nisso, ajudando a fazer uma camiseta, ajudando uma caneca, ajudando uma camiseta, no caso o sorvete, ajudando a pagar um aluguel, enfim, por quê? Porque todos acreditam na gente, conhecem o nosso caráter, nossa idoneidade e sabem que nós vamos fazer para o Corinthians é puramente o bem, é uma coisa boa. Entendendo esse cenário político do clube, que eu perguntei quem que vai sair, quem não vai, dizem que, enfim, tem a possibilidade do André Sanches, que é o antecessor do Duílio, voltar a ser candidato, o André Luiz, que é o André Negão também, enfim.
Você tem alguma notícia de quem será o seu adversário ou os seus adversários? Eu acho o seguinte, Cascão, o time que quer ser campeão, ele tem que enfrentar qualquer outro. Então, não importa para nós quem vai vir, quem ele vai deixar de vir. Nós estamos fazendo o nosso trabalho com o pé no chão, em prol do Corinthians. Estamos mostrando para o torcedor o que nós queremos para o Corinthians. Por isso, é o fato do lançamento da nossa candidatura cedo. Até outro dia eu vi uma entrevista do presidente dizendo que estão lançando candidatura, estão atrapalhando. Quem atrapalha é a gestão deles, não é nós. Ao contrário, nós estamos deixando ele trabalhar à vontade, por isso que está saindo um monte de lambança aí. Então, nós lançamos a candidatura cedo justamente por isso, para que o torcedor, para que vocês possam nos pesquisar, para conhecer as nossas ideias, o que nós queremos de melhor para o Corinthians, que eu acho que é isso que eles deveriam fazer também. Por que essa omissão deles de não lançar um candidato cedo? Por que eles não lançam? Eles têm a máquina na mão. Aliás, as duas últimas eleições, na qual eu fui uma vice-candidato e a outra candidato, nós fizemos um grande projeto que criticaram, elogiaram, que hoje estão dando a palmatória pelo que nós produzimos de projetos. Por que eles não fazem a mesma coisa? Porque eles não têm projeto. Pode reeleição, sim ou não? Não, não pode reeleição. E tem muita pergunta chegando aqui pelo chat também, Augusto. E você participe, mande sua pergunta aqui pelo chat. Tem o superchat também. A gente vai ler todas as perguntas do superchat no final aqui da nossa live. E tem uma pergunta muito interessante que passou aqui, que é a seguinte. Como é que você avalia a situação de que o Corinthians hoje ele tem apenas, são 3 mil pessoas, são 3 mil sócios que decidem... Votantes, né? Votantes. E o Corinthians é uma torcida. Na verdade, tem mais, né? É que só vai essas pessoas. Nós temos aí mais ou menos 10 mil pessoas com direito a votos, mas não passa disso, 2.800, 3.000, 3.200. O Paulo Garcia falou que uma vez votou morto lá. Ele confirmou isso. Você pensa, como eleito presidente do Corinthians, em de repente ampliar um pouquinho essa situação de não ter, de repente, para o fiel torcedor votar também? Obviamente que não é qualquer um que pode votar, né? Mas o cara que tem alguma ligação com o Corinthians. Essa era uma das minhas perguntas, sobre o fiel torcedor poder ter direito a voto. Pode você eleito, se o fiel torcedor vai passar a ter direito a voto também. Claro que penso, Fabrício. Inclusive, um dos projetos nossos que vem desde 2018, já para aumentar esse colégio eleitoral, é para que a mulher, o famoso 01, que 95% o marido é titular, ele é o 00. E o 01 seria a esposa. Então, uma das nossas propostas, para você ter uma ideia, porque nós queremos valorizar a mulher dentro do nosso clube social, porque o nosso clube social, a cada ano, ele perde sócios justamente por isso, porque a família está abandonando o clube. A mulher, ela sabe o que a família precisa, quais são as nossas deficiências. Inclusive, na nossa diretoria, nós vamos querer bastante mulher trabalhando dentro disso. Então, um dos nossos projetos é essa mulher ter direito a voto, porque o nosso clube é um clube antigo, machista, e não deixava muita mulher participar. Então, um dos projetos nossos, também já para aumentar esse colégio eleitoral, é esse 01, a esposa ter direito a voto. Eu sou super favorável, é inadmissível um clube do tamanho do Corinthians, 3 mil pessoas decidir, que inclusive isso dificulta uma compra de voto, dificulta uma falcatrua, né? Então, facilita. Facilita, né? Aliás, facilita. Então, porque existe hoje uma política interna muito complicada. O sócio do clube, ele não admite ele, por sustentar o clube, bancar tudo aquilo lá, ele chegar uma pessoa hoje ter o direito a voto. Aliás, também é perigoso isso, porque uma pessoa que não participa da política, que é o que aconteceu, o clube ganha tudo em 10 anos, mas a que proporção ganhou, a que proporção ele levou essa dívida hoje, que é o que está acontecendo, essa bolha que aconteceu. Então, isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. O fiel torcedor ele vai ter o direito a voto, mas desde que ele entre adentro do clube, participe do nosso estatuto, que seja 5 anos, a gente quer diminuir também para 3 anos, para dar mais condições para as pessoas votarem. E aí tem o conselho precisa aprovar, depois precisa ir para a Assembleia Geral, para o sócio. Então você tem que ter uma coisa bem definida, priorizando, de uma certa forma, tudo, para que o fiel torcedor ele entre, se sinta confortável, e para que o sócio também perceba que, além de ele estar trazendo receita, ele está participando do estatuto. Porque e aí não tem dúvida que vai... E colocar também, você faz sua pergunta também, deixar uma coisa clara que a gente não falou ainda. O Alambrado Alvinegro está aberto, tem muita gente mandando pergunta aqui. A partir do momento em que o nome oficializado dos candidatos à presidência do Corinthians, da situação for oficializado, está convidado para colar aqui no Alambrado e expor todas as ideias também, porque aqui é democracia e todo mundo tem direito a expor as ideias. Não, eu só queria fazer em cima do que você falou, Augusto, porque assim, é óbvio que você tem uma visão inicial que você falou sobre o associado, você vive o dia a dia do clube, enfim, o cara vai lá, paga, só que você tem que pensar, o universo do Corinthians é de 30 milhões de pessoas, né? Então, tanto que tem muita gente que fala assim, pô, deveria ter um presidente do social e um presidente do futebol, porque o futebol, o universo é muito maior. Então, eu acharia justo, como em alguns outros clubes, como o caso do Inter de Porto Alegre, por exemplo, que o sócio-torcedor, obviamente, guardado os devidos critérios lá, pô, tantos anos de contribuição, tudo certinho, ele tenha direito a esse voto, porque no final das contas,
a maioria dos corintianos, no caso, decidiriam o futuro do próprio Corinthians, e não aquele nichozinho de 3 mil pessoas, muitas vezes direcionados para um churrasco, você sabe bem, de uma festinha, né? De alguma coisa Por assim. isso, Cascão, que nós queremos o seguinte, cara. O Augusto Melo, dia 1º de janeiro de 2024, ganhando a eleição, é a primeira coisa que nós queremos fazer. Chamar essa chamada situação, oposição, acabar com essa porra. Porque é tudo em prol do Corinthians, meu amigo. Só Exatamente. que vamos fazer um estatuto pro Corinthians. Hoje, se você for ver, novembro Fazer uma passado... reforma, você diz? Isso. Novembro passado, para você ter uma ideia, eles quiseram montar um estatuto, mas estatuto vai beneficiar quem? O Corinthians ou A, B ou C? Iria beneficiar A, B ou C. Então, nós não concordamos com isso. Por isso que um dos primeiros projetos que nós queremos, a hora que assumir essa cadeira, é chamar essa tal de situação e oposição, acabar com isso, para que todos trabalhem em prol do Corinthians. Chama as pessoas capacitadas, bons juristas, pessoas que conhecem de estatuto, para que se monte um estatuto em prol do Corinthians, não para beneficiar o Augusto ou a próxima oposição, enfim, tem que acabar com isso. Vamos montar um estatuto verdadeiramente em prol do Corinthians, acabar com isso. Certo. E aí vai ser bem discutido esse negócio de fiel torcedor, porque nós vamos trabalhar em prol disso, para que se consiga chegar a um... Então, a que se deve, você acha? Se o presidente não tem salário, a verdade é essa. O presidente tem que ser um cara abnegado, um cara bem sucedido na vida profissional dele, para que ele não precise de grana. Aí eu te pergunto com toda sinceridade, por que as últimas gestões as pessoas ficam tanto tempo no cargo e não querem largar o osso? É isso que eu gostaria de entender também, porque eu na eleição passada, eu provei do que eu vivo, independente de ser aposentado, não tenho dívida, não tenho nome sujo. Agora, elegeram uma pessoa que tinha grandes problemas. Apanhei pra caramba com isso. Apanhei, mas quer dizer, só batiam em mim. Por que batiam? Porque eles têm a máquina na mão. Eles têm a situação na mão. Agora, Mas eles alegavam o quê de você? Então, eles alegavam isso, que eu não tinha renda, que eu não tinha capacidade, falaram um monte de coisa. Só que agora eles estão vendo que eu tinha capacidade, porque eu sou um empreendedor, sou um visionário, sou louco mesmo. O Walt Disney era um louco e olha o Walt Disney o que ela Na última eleição, hoje. como é que foi? Você perdeu por poucos votos. Se você for ver, são 70 votos que eu tive de traição que foram para ele. Se volta para mim, eu ganhava a eleição. Mas foi a diferença de quanto? 139 votos, que na verdade dariam 71 votos. Que no universo 900 e pouco a 800 e pouco? Foi 939 a 1079, 1070. Então foi muito próximo. Muito próximo, nunca aconteceu isso no clube. O Augusto tomando pancada, com dossiê falso, com fita editada, tentando bater, porque é um cara desconhecido na mídia, simplesmente um cara honesto, que sempre trabalhou em prol do clube, que apanhou o tempo todo. Eu, Mário Gobi e o Duílio. E dizem, na época, que colocaram o Gobi para tirar o voto... Para tirar os nossos votos, e nós tínhamos uma composição aí que se o Augusto tivesse atrás, eu abriria a mão, foi conversado isso, para que se juntasse e tirasse realmente esse grupo do Andrés do Poder há 16 anos. Então, estava combinado isso. Quando eles viram que o Augusto disparou nas pesquisas e estava forte, porque a gente tinha realmente uma pesquisa dentro do clube. No clube nós ganhamos com 68%. Eles têm 11 diretoria lá e perderam para a gente. Isso mostra o péssimo trabalho que eles fazem dentro do clube, cada vez mais deixando os sócios ir embora, não valoriza os sócios, que é por isso que o nosso clube hoje é deficitário. Entendeu? Então, isso que hoje, esse grupo, que era do Mário Gobi, se não tivesse saído, que ele teria que ter saído, nós ganharíamos a eleição disparado com 70% dos votos. Augusto, você se coloca como única oposição? Eu sou a única oposição, Cascão. Hoje o Augusto Melo é o único candidato que pode tirar esse grupo do Andrés há 16 anos. Sim, mas pode aparecer outra... Qualquer outro candidato que apareça não será da oposição. Não tem ninguém no clube que tenha... Não, qualquer outro candidato que apareça vai ser boi de piranha para tentar nos atrapalhar, que, aliás, as duas últimas eleições já foi composto isso, porque essa situação, ela sabe que está desgastada todo esse tempo, ela sabe que se ela não tentar lançar um terceiro candidato, ela não vai nem competir com a gente, porque a oposição, de uma certa forma, está praticamente quase toda unida em prol de um candidato só, porque a própria oposição ela já percebeu que o Corinthians precisa de socorro, precisa se unir, já que todos nós somos corintianos, por que não nos unirmos e administramos esse gigante, porque ninguém ganha sozinho e ninguém vai administrar esse gigante sozinho. Só falando para a galera continuar mandando mensagem, tem uma pergunta interessante, quem vai ser o vice? Quem é o vice? Fabrício, isso a gente vai decidir, a gente já está escolhendo, já tem alguns nomes que a gente vai fazer uma coisa bem democrática também, diferente, respondendo até uma pergunta que o Cascão estava comentando. Em off. Não. Agora você até deu uma situação, porque assim, o presidente do Corinthians hoje, ele é conotado como cuida do futebol profissional, né?
E os vice, geralmente ele cuidaria do clube social. Por isso que não tem essa necessidade de ter essa divisão, desde que você tenha pessoas técnicas para essas coisas. Então, que é o que não acontece Porque o hoje. presidente não pode saber de tudo Sim, também, né? entendeu? Qualquer coisa, mas ele tem que participar de tudo. Essa é a nossa vantagem, Cascão. Essa é a vantagem do Augusto Melo, porque ele vive no clube há 44 anos, ele conhece todos os departamentos, eu participo hoje de todos os departamentos, conheço de futebol e conheço de empreendedorismo. E pela primeira vez o Corinthians vai ter um candidato a presidente do E Terrão. você limparia geral ou Geral. não vai aproveitar ninguém? Não. O Corinthians ele precisa de um choque de gestão, o Corinthians precisa de uma reformulação, precisa ser passado a limpo, precisa de uma modernização, porque nós precisamos de credibilidade no mercado. Boa. E aí fazendo uma... Isso é interessante isso aí, hein? É. Então, Augusto assumindo o Corinthians começa do zero. Começa aspas, do zero, com pessoas técnicas, capacitadas, tudo pessoas muito bem qualificadas, cada um no seu ramo, cada um com a sua expertise no que nós queremos E aí, pro clube. queria te fazer uma pergunta de arquibancada para você, que é o seguinte, que está chegando muito dessa pergunta aqui, como são várias pessoas, aliás, muito obrigado pela participação de todos e pelas perguntas aqui, tá bombando aqui, que é relacionado ao estádio do Corinthians. São duas questões relacionadas ao estádio, que é futebol direto. Primeiro, Augusto Presidente pensa em aumentar a capacidade do estádio, sim ou não? E aí você explica os motivos. E a questão dos valores dos ingressos. Se você pretende, de repente, baixar um pouquinho o valor dos ingressos para trazer a Fiel de volta, fazer que o Corinthians sempre foi o time do povo, né? O time da arquibancada, o time, enfim, das classes sociais mais necessitadas e tal, enfim. Se você pensa em baixar um pouquinho o preço dos valores dos ingressos. Chega a R$660. De repente, assim, quem tem condições de pagar um ingresso mais caro, que vai nesse setor mais caro, mas abrir um pouquinho mais o valor do setor sul. O sul está quanto? O setor sul, 110, o norte, R$50, que é onde fica a torcida organizada. O norte, não sei, vou chutar aqui como norte e o sul, R$50, entendeu? Baixar o inferior ali também, um valor um pouquinho mais alternativo, mais acessível. Enfim, o que você pensa em relação ao valor dos ingressos? Esse é um dos melhores projetos, é um projeto que nós estamos trabalhando muito em cima disso. Porque isso vai agregar um monte de coisa. O Corinthians vai voltar a ser o time do povo, é isso que eu quero te perguntar. E vai voltar, não só time do povo, como vai ganhar tudo e vai ser o maior protagonista do Brasil. Muito legal essa pergunta, porque esse projeto, Fabrício, já era nosso na eleição passada, está registrado em cartório, provando que a gente vai fazer, e eu assinando meu impeachment se qualquer dessas propostas, porque alegaram um monte de coisa, o cara é louco, o cara é visionário. Fazia parte do... Já faz, inclusive eles lançaram aí, acho que no meio do ano passado, essas coisas. Que a gente vai cobrar, Pode cobrar, cara. Está gravado aqui. Está assinado em cartório e está gravado. A palavra nossa não tem curva, isso mostra o que nós queremos para o Corinthians. Porque, porra, eu sou criticado, até no meu timão, às vezes eu fico lendo, me manda algumas coisas, as pessoas criticam, o cara fala demais, o cara tá prometendo demais. Se você não faz projeto, porra, não pode ser presidente, porque esse cara não tem projeto, esse cara, porra, não é ninguém. Se você faz uns projetos audaciosos, cara, porra, o cara é louco, o cara tá falando um monte de coisa e não vai fazer porra nenhuma. Cara, nós provamos isso na última eleição, uma delas é a roda gigante. Isso traria uma receita para nós. Eu fui buscar um dos maiores arquitetos do mundo, que eu viajei, fui para a China, fui para Nova York, fui para a Inglaterra, fui conhecer as rodas gigantes, porque eu queria um dos maiores distintivos do mundo. Fui procurar uma das maiores empresas, uma das 5 maiores empresas de iluminação no mundo. Os caras fizeram uma parceria fantástica, iria ser o maior distintivo do mundo, ia entrar para o Guinness, em plena beira marginal, até o prefeito, na época, o chefe da você vai provocar um monte de acidente, o prefeito falou, você vai valorizar a região em 3 vezes mais, você vai ser cartão postal do Brasil, não só de São Paulo, vai vir gente do mundo inteiro, que inclusive entrou depois no hotel temático. Essa roda gigante tinha 2 grandes empresas brigando por name rights. O que seria isso? Nos Estados Unidos, a Coca-Cola, a Pepsi era mais famosa, a Coca-Cola colocou a marca dela do lado de uma roda gigante, e hoje a Coca-Cola é o que é. Você imagine o Corinthians ali com uma roda gigante, que nós faríamos bares, lojinhas dentro do clube. A única diferença é que o Corinthians já é o maior, né? Sim, agora você imagina. Maior ainda. Agora você imagina, porque essa marca exige ajudar, isso. Né? Essa marca, Fabrício, exige isso, é uma marca enorme, é gigantesca, você tem que ter projetos gigantes, cara. Você não pode pensar pequeno, que é o que está acontecendo com essa gestão, deixando de ser protagonista, dívidas, nós não somos mais o que nós éramos no mercado, deixamos outras equipes falar na nossa frente, que é um absurdo. Hoje eu vi uma reportagem, a presidente batendo de frente com essa situação que está acontecendo, Liga, Libra, e o Corinthians está quieto, cara. Não podemos se apequenar, cara. Corinthians é Corinthians. Nós temos a torcida mais fiel do mundo, nós temos a torcida mais consumista do mundo. Essa roda gigante, só de patrocínio de um fabricante de automóvel alemã e mais uma grande marca de cerveja brigando para ter esse nome com 100 milhões de name rights. Só aí 100 milhões. Hoje, essa roda gigante traz para o Estado, que o nosso projeto está na Vila Lobos, que há 2 sábados eu fui visitar, fiz questão de visitar, a fila estava na passarela, na Marginal, 4 meses para comprar ingresso,
fazem até balada nessa roda gigante, que nós teríamos dentro do Parque São Jorge, está montando-se um monte de bares em volta dessa roda gigante, movimentando o Vila Lobos. Isso seria dentro do Parque São Jorge sem um custo para o Corinthians, com divisão de receita. O Corinthians não ia gastar um tostão. Eles deram risada da nossa roda gigante, fizeram uma tirolesa dentro da arena. Isso é ridículo. Eles deram risada do nosso projeto. Qual a receita que essa tirolesa traz? Essa roda gigante dentro do Parque São Jorge traria uma receita de 200 milhões, no mínimo, mais o patrocínio do Name Rights. O clube, nós temos um déficit de 50 milhões, um pouco mais, porque nós temos a receita também da base, que não deveria estar dentro do social. Você imagina a receita, sobraria dinheiro novamente ao futebol. Isso é um dos projetos, junto com o hotel temático, que eu fui até por Porto Alegre agora, conhecer o do Grêmio, projeto nosso, registrado em cartório, como eu estive na final contra o Flamengo, lançaram lá a Operadora Corinthians, Operadora Flamengo, isso é projeto nosso também, operadora, não é chip igual eles tentaram implantar, não, uma operadora nossa. Nós somos hoje comprovados 37 milhões, você imagine, 75% é consumista. Você imagina isso aí, ó, a Fiel, a hora que nós dermos credibilidade para ela, mostrar um trabalho honesto, um trabalho limpo, cara, não tenho dúvida que ela tira a gente dessa situação muito rápido, meu amigo. Então, vou fazer uma pergunta aqui, só fazer uma pergunta aqui do nosso chat. Vai lá. É uma pergunta interessante. O Claudemar pergunta o seguinte: se ele tem algum lugar, se existe isso exposto sobre o planejamento da sua, onde está o planejamento para a sua gestão como presidente? Tem algum lugar que ele pode ver, algum blog, algum Nós vamos site? estar lançando na próxima semana. Eu estou com o Vila Lobos. Bom, a próxima semana nós vamos estar lançando o site, já está tudo pronto. Nós estamos já com 80% do projeto registrado em cartório, falta pequenos detalhes, por isso que a gente pediu para segurar mais ou menos até julho, porque a gente entra com um projeto total, e assim também nós vamos saber quem vai ser nosso adversário para candidato, né? Tem data para lançar? Pelo que a gente lançar... Alguém lançar candidatura? O que a gente fala é até o final de junho, né? Aliás, eu acho que eles deveriam, como candidato, como pessoas séria, eles deveriam lançar agora também, para dar a cara, para bater para o sócio, para eles mostrarem qual é a atenção que eles querem para o Corinthians, os projetos deles. Sim. Porque há 2, 3 eleições atrás, eles não têm um projeto. Aliás, eles copiaram uns 4, 5 projetos nossos, sequer chamaram a gente para conversar, poderia ser implantado esse projeto com uma qualidade muito melhor, que traria muito mais fruto do que se traz hoje. Então, em cima dessas gestões anteriores, até notícia do meu timão, somada a dívida do estádio com a dívida do clube, o Corinthians seria o clube mais endividado do Brasil, que beira cerca de 1,5 bilhão. 1,8, 1,9. Até maior do que eu imaginava. Hoje tem uma dívida, hoje tem uma dívida de 910 milhões, que é o do clube no geral, mas a gente calcula que chega a 1.200, 1.300, porque existe um monte de ações que não é colocada, mas ela está em... Que essa dívida teria sido, como é que eu posso dizer assim, aumentada na gestão André Sanches. Sim, a pior gestão que já teve. A gestão do Duílio, que se diz independente do André Sanches, ela baixou 0,1% aí. O que eu quero dizer é o seguinte, o Duílio de fato é uma gestão independente ou faz parte da gestão do André Sanches ainda? Esse grupo do Andrés, que vem dominando o Corinthians há 16 anos, ele não tem nenhuma gestão independente, ao contrário. Quem manda no Corinthians hoje é o André Sanches? Quem comanda o grupo do Andrés é o André Sanches. Quem comanda esses 16 anos o Corinthians é o André Sanches. Quem manda no Corinthians hoje é o André Sanches. André Sanches que participa, André Sanches. É tanto que você vê aí notícias aí, eu vi na imprensa agora, na casa de aposta, em uma reunião, André Sanches com ele. Eu vi outro dia na Libra, André Sanches com ele. Eu vi outro dia na CBF, André Sanches com ele. Eu vi na Federação, André Sanches com ele. Ou seja, quem é nosso presidente? Ou será que o nosso presidente não consegue fazer o trabalho dele sozinho? Então, eu acho que é isso que está. E terminando só a pergunta do Fabrício, desculpa, em relação à Arena, esse é um dos maiores projetos meu que a gente quer, nosso, né, da minha equipe, ninguém trabalha sozinho. Nós queremos entrar e trabalhar forte nisso, porque isso vai ter uma qualidade enorme, nós vamos conseguir trazer mais o povo para dentro da Arena. Nós queremos aumentar no mínimo 5 mil lugares na Norte, isso já está... Tem uma equipe... Aumentar quanto? 5 mil lugares na Norte. Sem aumentar o espaço... Sem aumentar. Ali já tem uma estrutura para aumentar, mas fixa, nada de arquibancadas removível, nada. Vai subir um pouco ali. Subir ali em cima, tiraremos ali o placar ali, colocaríamos na lateral, sobe-se ali 5 mil lugares, sobe 5 mil lugares na Sul. Nós vamos fazer uma pesquisa na Sul, que nós queremos, que eu já fui lá. Tirar as cadeiras? Isso, já fui lá e assisto tanto da Norte, estou visitando, estou assistindo cada jogo, assisto num setor para entender a logística, para tentar estar melhorando, eu participo disso. Eu quero ver se eles têm condições de ir na torcida, se eles têm condições de ir no meio do povo, para mostrar o trabalho deles assim como nós estamos fazendo. Então nós queremos também, já tem um estudo... Porque quem vai no Sul, no setor Sul, eu falo por mim,
Quem vai no setor sul é quem não é torcedor organizado. Porque eu lembro da época do Pacaembu, eu ia onde ficavam os Gaviões, porque não tinha essa divisão. Só que ali, quando construiu Itaquera, fica o organizado no setor norte e o mesmo setor, é a mesma torcida. E você percebeu que ali todos assistem de pé, Fabrício? Todo mundo de então, pé. Qual o problema de nós tirarmos a cadeira ali, se todos... Nós vamos fazer uma pesquisa, se todos os torcedores que assistem ali assiduamente concordarem, nós vamos tirar todas aquelas cadeiras da Sul, inclusive do visitante que usa isso como arma. Se perguntar para um que vai, um já prova, hein? Já estou te perguntando. Tirando essas cadeiras da Sul, Fabrício, ela aumenta quase 2.000 lugares ali. Aumentando 2.000 lugares, eu consigo ter o mesmo preço que da torcida uniformizada. Ou seja, nós vamos já baratear de cara ali. Se você pegar tanto a leste inferior, a leste superior, o oeste inferior e o oeste superior, nós temos mais de 1 palmo de distância da cadeira. Nós podemos juntar essas cadeiras. Isso já tem uma equipe técnica que está fazendo esse estudo. Sem tirar o gordinho igual eu, né? Sem tirar o conforto. Um banco só não. A mesma cadeira. Sem tirar o encosto, sem tirar o conforto do torcedor. Nenhum. Eu aumento mais 4.000 lugares ali, Fabrício. Se você for somando ali, dá 67.000 lugares, que eu acho que é o ideal para nós. Hoje, até vi uma reportagem agora essa semana que nós tivemos um custo da arena aí maior que o do Maracanã, que tem mais de 20.000 lugares. Então é um absurdo. Aí falam, o cara quer aumentar, mas o aumento da manutenção ele vai ser proporcional ao que vai se aumentar. Não tem essa, cara. Não tem essa. Só que o que nos vai trazer de retorno em termos de receita, patrocínio, torcedor a mais, você vai dar oportunidade para mais fiéis torcedores ficarem sócios, você vai dar mais chance para aquele corintiano raiz que não tinha condição de fazer o popular. Sim, claro, a gente está aberto. Eu vou muitas vezes no setor leste também. Tem a ponta do setor leste ali encostado no norte e a outra ponta encostada, que era o setor visitante, quando não é clássico, é setor visitante, né? Aquele espaço ali, ele é um espaço que ele não tem. Se chover, você toma chuva ali, cai a chuva ali. Por que ali também, de repente, você não deixa as cadeiras só no meio? Tira a cadeira ali também para o povo ficar em pé ali. Ali você já aumenta uma galera também. São tudo coisa, Fabrício, são tudo projetos que nós vamos estar abertos. Nós vamos criar um canal mensal no qual o presidente, a diretoria, o marketing, eu vou trazer o marketing muito perto do torcedor, não é da torcida uniformizada, é do torcedor no geral. Nós vamos ter pelo menos uma vez por mês uma reunião dentro do nosso clube, trazendo as lideranças das organizadas, trazendo o torcedor do Brasil inteiro até para fora do país, que venha, nós vamos convidar isso, nós vamos custear isso, nós vamos trazer para que essas pessoas dêem ideia, porque elas são corintianas, a marca só é o que ela é hoje, graças a essas pessoas. Então, por que afastar essas pessoas da arena? Por que sangrar essas pessoas? Hoje eu estou vendo aumento de ingresso, aumento de fiel torcedor. Para você ver como eles não têm capacidade, ou esse grupo já está desgastado, não consegue trazer receita nova, não tem credibilidade no mercado, aonde eles vão buscar a receita? Sangrando a porra do torcedor, gente. Para com isso. O torcedor, nós tivemos o maior crescimento de torcida nos 23 anos sem ganhar título, sofrendo. Foi esse torcedor que fez essa marca ser gigante crescer do tamanho que ela é hoje. Então, por que afastar essas pessoas? Porque o Augusto ele vai tirar a receita do CNPJ, eu não vou tirar a receita do CPF. Eu quero a minha arena lotada. Se eu tiver a minha arena lotada, eu consigo cobrar mais caro da televisão, das placas, da camisa, enfim, eu vou buscar a receita do CNPJ. E eu quero a minha arena lotada. Olha, Augusto, muita gente, quer dizer, o pessoal da situação, o do Willio, fala que a dívida está grande e ele justifica o mau desempenho no time, a não contratação, enfim, fechar a torneira de contratações, ele justifica o mau desempenho do time porque ele está tentando consertar as dívidas. Só que, enfim, foi divulgado que melhorou 0,1% as dívidas em relação à gestão passada. Como o Augusto Melo vai ponderar isso daí? Você vai trabalhar mais a dívida do clube, que é bilionária, mas como ponderar para montar um time bom, competitivo, para ser campeão? Como fazer isso daí? E embalando, só porque tem a ver com o que você está perguntando, muita gente perguntando sobre isso aqui, Augusto, que você pode responder depois na sequência. Como quitar as dívidas? É possível. E eu vou te fazer a pergunta novamente. Responde primeiro essa do Cascão. Vamos que não. Depois eu falar o nome da galera aqui. Enfim, dívida ou time bom? Cascão, essa dívida aumentou por incapacidade deles, cara. Essa dívida aumentou por não saber gastar o dinheiro do Corinthians, cara. O dinheiro é do Corinthians, eu queria saber se o dinheiro fosse deles, da empresa deles, se eles gastariam da forma que eles gastam. Comprar jogadores errados, altos salários, que não é compatível com tal atleta que eles contrataram, deixa vencer contrato, paga-se multa,
vende-se mal, contrata-se mal, forma jogador de base, que é nosso coração, que é onde vai nos tirar muito dessa encrenca, e dão de graça. Até outro dia eu conversava com uma, dá uma olhada nesse zagueiro, dá uma olhada nesse zagueiro, eu estou prestando atenção, no outro dia eu vejo o zagueiro saindo de graça e indo para Portugal. Vê quem está lá em Portugal. Já foram 5 atletas para Portugal. Então tem que acabar com isso, tem que fechar essas torneiras. Mas em cima só desse detalhe que você está falando. Então você está dizendo que tem alguma coisa errada. Sim, aí, cara, não é possível. Tem algum esquema? Não é possível. De não comissão, falando, empresário. Não estou falando que tem esquema. Estou falando o seguinte: estão deixando sair atletas da nossa base de graça. Ninguém faz nada de graça, né, Augusto? É isso que eu falo. Nós criamos um atleta dos 9 aos 20 anos e depois sai de graça. Na nossa gestão da base, Cascão, nós tínhamos torneio internacional no mundo inteiro. Eu viajei para o Japão, viajei para a China, viajei para a Inglaterra, Estados Unidos, enfim, Brasil inteiro. Você tem torneios no mundo inteiro no qual o clube não gasta um tostão. Você tem aquele atleta que está destacando, esse não viaja, porque esse a gente já tem uma perspectiva. Que vai ser aproveitado no time. Tem aqueles mais ou menos, que você tem dúvida, esse você viaja. Esse você vende, esse você empresta com uma porcentagem já bem maior para o Corinthians, porque hoje lá o jogador ele tem que ficar 1 ano pelo menos para se adaptar, para depois ser vendido por um valor europeu. Então, por que não ficar com uma boa receita lá? Isso é gestão, isso é trabalho, que é isso que nós temos que fazer. A partir do momento que você começar a fazer esse trabalho, olhar para a base, investir pesado na base, você vai ver a receita que entra para o clube. E diminuir a dívida. Diminuir 0,1. 0,1 que ele falou, mas usou uma receita de quase 150 milhões da Arena. Eu vi agora uma reportagem que deixaram vencer o contrato do Ramiro e vai ter que pagar 20 milhões de multa. Olha o tipo de contrato que se faz. Nós tínhamos um contrato do Ederson, que nós precisávamos de um volante, e eles falaram na imprensa que tinha 20%. Quando foi vendido, já não tem mais a porcentagem. Então a gente precisa saber a verdade. Diferente quando o Augusto Melo estiver lá, o torcedor, no geral, ele vai ter todo mês seu balanço no site. Vai ter uma transparência de verdade. Ele vai saber quando o Augusto contrata um jogador, ele não vai saber o salário, porque isso é proibido. Mas ele vai saber se ficou 10% para o Cascão, se ficou 20% para o Fabrício, se ficou 30% para aquele time e quanto é para o Corinthians. Isso vai ser transparente, ele vai saber disso. Porque a comissão faz parte do negócio. Comissão faz parte. Você trabalhou, você tem que ter a comissão, mas tem que ter uma comissão justa, que é pela FIFA 6, 5, 4, 3, dependendo do valor. Não 10, 15, 20, 30, que é o que chegou a ter um jogo, 30% de comissão. De repente nós estamos pagando mais comissão do que o próprio atleta. Então isso é que tem que acabar. Por isso que o Corinthians está sangrando, porque estão fazendo isso já há anos. Você está falando que o Corinthians está na mão de empresário. Sim, estão deixando. O Corinthians hoje, se você for ver, ele já é uma SAF, o Corinthians. Os caras falam para mim, pô, você é a favor da SAF? Eu sou completamente contra a SAF. O Corinthians, o tamanho que ele é, a fiel torcida. Quem é dono do Corinthians é essa fiel maravilhosa, essa torcida gigantesca. É ela que faz essa marca ser o que ela é. Porque se você for analisar, é 2, 3 empresários que vêm comandando esses anos. É o mesmo grupo que vai e volta esse ano. Então, hoje nós já somos uma SAF. Era o Carlos Leite, depois o Bertolucci. Nós precisamos salvar o Corinthians dessa situação. E com a gente, não. Conosco, no poder, com a caneta, nós vamos dar oportunidade para todo mundo. Porque hoje você tem grandes empresários ou pequenos empresários que têm grandes talentos, que precisa de oportunidade. Se você for ver nosso time 2012, quem era o nosso time 2012? Ganhou tudo. Quem eram os craques de 2012? Quem é esse adversário nosso? Qual craque que se tem lá? Gestão. Perguntar uma coisa de leigo. Hoje, se eu sou empresário de um menino bom de bola. Se eu chego lá no Corinthians, você trabalhou bastante tempo na base. Eu sou empresário, eu não consigo colocar ele no Corinthians. Eu tenho que fazer uma parceria com um desses empresários grandões. É assim que funciona? Hoje eu não posso te falar isso. Na nossa época, ao contrário. Nós acabamos com isso. Não tinha empresários lá dentro. Eu tirei, você pode pesquisar isso, tem testemunhas. Eu cheguei a tirar empresário comendo lanche e tomando Gatorade. Meu primeiro jogo, Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, se eu não me engano. Eu tirei empresário dentro do vestiário comendo lanche e tomando Gatorade da molecada. Eu cheguei para o segurança e falei, como eu não conhecia, né? Copa do Brasil de menores. De sub-17. Estava estreando, eu cheguei para o segurança, quem é esse cidadão que está comendo lanche e faz parte da diretoria, né? Falou, não, meu diretor, é empresário de tal jogador aí. Eu falei, mas o que ele está fazendo aí dentro? Tira ele de lá. Poxa, mas tira, cara, você quer continuar teu emprego? Tira, daqui para frente acabou essa farra. O que nós fizemos, Cascão? Mandamos 299 pessoas embora. Isso está registrado em ata de conselho, não sei o que estou falando. Na nossa gestão de base, que era pessoas qualificadas, pessoas técnicas, que conhecia, modéstia à parte, conheço um pouco de futebol, porque fui jogador e a gente manja. Eu chegava às 7h30 no clube, eu ia para a beira do campo para entender o estilo de trabalho do meu treinador. Você era qual gestão? Eu fui diretor de sub-17 e depois voltei como diretor adjunto, ao contrário do que falaram aí, 6 meses de base. O presidente? O presidente era o Roberto de Andrade. Aliás, quando o Andrés pediu minha cabeça na base,
por estar fazendo um grande trabalho, que nós mandamos 299 pessoas embora. Demos uma economia de 1.350.000 mês. Eu fui um dos mentores para acabar com a parceria do Flamenguinho e do Guarulhos, que o Corinthians tinha uma parceria. Eu que fui o primeiro a olhar, eu que arrumei o alojamento hoje, que é da nossa base, que é independente, que é outra coisa que o Augusto vai fazer. A primeira coisa que sentar na cadeira é o alojamento verdadeiro da base, que eu não sei até O André hoje. pediu tua cabeça, ele conseguiu? Não conseguiu, porque o Roberto falou, Augusto, quem manda aqui sou eu, você está fazendo um excelente trabalho. Ao contrário, Augusto, daqui para frente você só presta contas a mim. Mas ele tinha autonomia, o Roberto? Ele chegou a pedir. Se ele tinha, porque eu tive que conversar com o Roberto. Foi onde o Roberto falou para mim, Augusto, quem manda aqui sou eu, e você vai estar no comando porque você está fazendo um excelente trabalho. Você está se demonstrando, primeiro ano de base, hein? Isso, para você ter uma ideia, e fomos campeão de tudo na nossa gestão, porque nós entendíamos de futebol. Quem eram os moleque bom de bola nessa época aí? Todos os nossos jogadores. Nós demos mais de 300 milhões de lucro para o Corinthians. Pedrinho, a maior venda da história, que eu fiz o contrato de 70%. Michael, que hoje está aí. Léo Santos, Léo Jalbá, Claudinho, que nós trouxemos na época do Santos. Kaique, o zagueiro que está no Atlético Paranaense. Pedro Henrique. Carlos Augusto, 100%, quando fala lateral esquerdo, que hoje é sucesso, que não sei por que vendeu. 100% era nosso. Aliás, tem jogador que é 100% nosso, depois, de repente, se torna 80%, Quais 70%. Foram aproveitados de fato no Todos. time? Não, de aproveitado mesmo, que jogou. Eu tô lembrando que Pedrinho, Claudinho muito pouco, o Pedro Henrique foi aproveitado, teve aqui Corinthians e Flamengo que ele anula o Guerreiro. É que, na verdade, nossos jogadores de base não é aproveitado, Cascão. Nós temos que dar mais oportunidade, tem que deixar ele maturar. Jogar no Corinthians não é fácil, meu amigo. Como nós, na época, como diretor de base, nós deixávamos um garoto lá no mínimo 3 meses, porque ele vai evoluindo. Você chegar ali, humildemente, para vestir aquela camisa, pesa, você tem que ter um tempo de adaptação, você precisa tirar o peso disso. A gente estava falando, até o Marcelinho Carioca veio aqui, a gente estava lembrando do time de 95, foi campeão da Copa do Brasil do Paulista, a maioria do time era da base. O Ronaldo base, André Santos base, Célio Silva não, Henrique não, Silvinho base, são 3. Zé Elias base, Bernardo não, Souza não era, Marcelinho não, Marques e Viola base do Bem ou mal, Rony. Eu cheguei, eles estavam mandando o Rony embora. O Rony a sofreu. Do Rony é espetacular. Espetacular. E é um menino, até me arrepia, porque é um menino fantástico. Você fala com ele, ele fala, eu quero jogar no Corinthians. Diferente desses outros que não tem essa, não são preparados para isso, eu quero jogar no Barcelona. Uma porra, cara. Você tá no Corinthians, você tem que primeiro querer jogar no Corinthians. A partir do momento que você vestiu essa camisa e entrou dentro do campo, meu amigo, você joga em qualquer clube do mundo. Então você tem que ter essa formação de base. O Rony, eu cheguei, ele sofreu uma lesão no joelho comigo na Taça BH, em Guaxupé. Nunca vou esquecer, acho que foi isso. Pô, depois fui viajar, ele operou, fez tratamento, estava prestes a vencer o contrato, e eu chego e estão mandando ele embora, meu amigo. Estão mandando o Rony embora. Mas por que está mandando o Rony embora? Não, meu diretor, ele sofreu uma lesão, o Corinthians não vai precisar mais dele. Faz o contrato dele. Pô, meu diretor, a responsabilidade sua. Sou eu, é eu que coordeno a equipe. Pode fazer o contrato dele. Tá aí, ó. O pai dele me abraçou no dia, chorou, você foi o segundo pai do meu filho. Não é por isso, é oportunidade, porque eu vi nele uma condição. Só que subiu num estouro, que é isso errado. Você tem que trabalhar o garoto pelo menos uns 6 meses antes, treinando, depois indo para o banco para sentir aquela pressão, depois 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. A hora que você vê o moleque pronto, que fez base no Corinthians, ele joga em qualquer clube, ele joga no profissional. É só ter um trabalho específico para ele. Eu queria falar com o Augusto também sobre senão eu fico falando também. Eu queria falar com o Augusto sobre a atualidade do Corinthians, mas antes, agradecer demais a participação da galera. Continue mandando a sua pergunta. Tem perguntas já no Superchat, a gente vai ler todas as perguntas no Superchat. Mas tem algumas perguntas aqui que eu ia fazer essa pergunta, mas eu puxei aqui o nome da galera também. Não, então, enquanto isso, aqui, ó. Dá tempo? Não, aqui tá. Vai lá. A pergunta que eu vou fazer é a mesma do Denis Vinícius. Um abraço, Denis, obrigado por participar. Nordeste Genial, um abraço para você também. O pessoal do SCP Corinthians, Notícias 1910, que é como... Tem mais aqui, ó. Tenho todos aqui, ó. Tem mais um, que é como quitar a dívida, que é absurda. A gente comentou agora há pouco, que é no mínimo, por baixo, 1.3 bi, é isso, né? Não, ele foi 1.800. São 970 milhões, que é o que está no balanço hoje, que eles colocam. Vai ter uma reunião, acho que dia 24 agora, que é a aprovação dessas contas, tá? Que até agora não passaram o balanço para nós. Então, vamos estar verificando. Possa ser que tenha surpresa. Possa ser, fora o estádio. Possa ser que tenha surpresa aí. E qual que é a ideia para quitar isso aí? A ideia é fechar as torneiras. Nós já temos um grupo, já está formado. Não vai afetar o futebol? Não, ao contrário. O futebol é primordial. O futebol que nós mais vamos... É autossustentável? É autossustentável.
Primeiramente, você tendo uma equipe forte, um time forte, nós vamos ter um time para ganhar tudo, não é para competir, não. Ganhar vai ser uma consequência, mas nós vamos ter um time para ganhar tudo. A partir de julho, inclusive, Estão passando vergonha. até o final do ano, acaba 13 para mais contratos. Isso, entre eles, Gil, os mais experientes. Não sei se isso Fábio é um Santos. alívio ou um problema, porque nós temos 40 dias de transição. E um presidente, 40 dias de transição é muito pouco para você montar um time de futebol como o Corinthians. Mas a partir de julho, nós já estamos monitorando algumas situações. A partir de julho, nós vamos estar 24 horas. Entre a eleição e pegar a caneta são 40 dias. São 40 dias. Mas você já tem a transição. Dentro da transição, você já consegue fazer alguma coisa, mas é muito pouco. Só que nós já vamos estar trabalhando a partir de final de julho, final de junho, começo de julho, nós vamos estar monitorando essa situação para que a gente possa ter um grande elenco a partir de janeiro. Isso eu não tenho dúvida. Por quê? Porque o futebol é a vitrine. Nós só vamos trazer receita com um grande time. Um grande time, você tem arena lotada, você tem parceiros que querem investir, ainda mais com uma gestão transparente, honesta, que é o que nós queremos para o Corinthians. Porque a gente vive para o Corinthians, a gente não vive do Corinthians como certas pessoas. Então, nós queremos, daqui para frente, montar uma equipe forte. Para isso, existe uma receita hoje para o futebol. Você precisa saber investir essa receita. Digamos que tem 200 milhões para investir no futebol. Você tem que saber contratar jogadores pontual, porque não é só craque que se vive um time. O que se vive de um time é um vestiário, é uma boa gestão. E como é que você vê, se tem alguma pergunta? Eu queria saber assim, o presidente Augusto Melo, uma vez eleito, ele vai entrar em fevereiro, certo? Janeiro, dia 1º de janeiro de 2024. Dia 1º de janeiro, ok, perfeito. Mudou. Antes era janeiro. Perfeito, dia 1º de janeiro, o presidente Augusto Melo assume. Só que no dia 31 de dezembro, um dia antes, acabam os contratos de Fábio Santos, Gil, Bruno Mendes, Michael, Cantilho, Juliano, Paulinho, Renato Augusto, Luan, Gustavo Mosquito e Júnior Moraes. Como fazer essa transição se você é oposição e o Duílio, enfim, como você disse, o André Sanches, esse pessoal é situação. Como lidar com isso? Eles vão renovar. Existe aquele lance assim, vou renovar de sacanagem. Então, pelo certo, a partir de julho, o presidente já não poderia fazer nada sem a atualização dos 2 candidatos, 3 candidatos que seja. Se for eu, o André Negão, por exemplo, deveria-se ter uma conversa, coisa que eles não fazem. Isso a gente já propôs na eleição passada, porque a partir de julho, praticamente o presidente que está em gestão, ele não consegue comandar, ele não consegue fazer mais nada. Então ele teria que, porque isso vai ser para o próximo presidente, esse planejamento. Então já teria que fazer com os candidatos. Não pode ser ele sozinho. Justamente esses nomes que você acabou de nos dar aí, a partir de julho nós vamos estar monitorando essa situação. Quem está em condição, quem não está em condição, né, quais são as perspectivas, para que a gente já possa chamar também para uma renovação. Claro que a partir de julho, por não ter essa junção aí de presidente com os candidatos, porque talvez nem tenha o nosso adversário definido, ele não consegue fazer esse planejamento junto, que deveria ser obrigação. Mas, por um lado também, Cascão, é muito bom isso, porque nós vamos já estar monitorando atletas no mundo inteiro, de tudo quanto é lugar, já vamos estar fazendo um planejamento, inclusive dentro dessa equação de dívida, o que nós podemos pagar, o que nós podemos pagar, porque você não precisa contratar... E vai livrar uma grana aqui, uma né? bela grana, essa folha salarial vai... O Luan é 800 pau, pelo amor de Deus. O Júnior Moraes é 550 pau. De 35 anos, só nós para contratar um jogador de 35 anos. A questão é assim, obviamente que depende do técnico e tal, mas todo presidente quando assume... Que é o técnico dele. Não tô nem falando do técnico, depende do técnico, tô falando de jogador de futebol. Sim. Obviamente que o técnico tem ali a comissão técnica dele, fala assim, eu quero esse, eu quero aquele. Mas o presidente do clube tem aquele cara que ele fala assim, eu tenho isso. Pô, se um dia eu for presidente do Corinthians, eu vou contratar tal jogador. Ou tal técnico, eu tenho essa curiosidade. Você quem é isso, quem é o seu técnico? Você torna pensando nisso, ou o técnico. O dia que eu for presidente do Corinthians, eu vou fazer de tudo para trazer o tal cara pro Coringão. Temos. Eu tenho uma situação que a gente vai estar viajando para a Europa, vai ser bem bacana. No começo de agosto eu tenho 6 países para visitar, 8 clubes. Nós vamos ter algumas conversas nesse sentido. Mas, em termos de treinador, cara, isso vai ser definido a partir de julho. Por quê? Talvez eles contratem um treinador agora, a gente não sabe como vai ficar a situação. E, de repente, esse treinador também pode ser de nosso gosto, um treinador muito... E o lance do contrato desse treinador? É o que dizem, né? Que não se pode contratar treinador com menos de 6 meses, entendeu? Então, eu acredito que ele não deva... Você é obrigado a assumir um treinador que você não queria. Mas é isso, por isso que eu falo que teria que ter essa transição já bem antes, né?
A partir de julho teria que ter essa transição, coisa que nunca é Vamos feito ficar no de clube. olho, né? Eu acho que isso o torcedor tem que cobrar, tem que bater forte, exigir esse tipo de coisa. Porque, aliás, é o Corinthians, todos nós somos dono do Corinthians, não é meia dúzia que está lá, entendeu? Mas quem que é o cara dos sonhos? Não posso falar, cara. Não posso. Vocês vão É, saber a partir de meia julho, a gente esquerda, já tem... atacante, joga Não, joga onde? nós precisamos de... Apesar que a gente tem uma frente muito boa, rápida, né? Eu acho que o que precisa realmente é Mas então fortalecer você o nosso tem meio já de um campo. jogador Nós especificamente em nós mente temos meio de campo e defesa. que você vai buscar e Nós quais são os Nós temos umas setores? 3 peças, defesa e meio de campo. Defesa e meio campo são Lateral setores também. que você acha que são setores mais Na carentes. verdade, hoje, né, nós precisamos de 2 lateral, 2 volantes e 2 zagueiros. Em relação ao Fernando Lázaro, você deve ter tido contato com o Lázaro no Sim, clube, sim. que me parece ser uma pessoa sensacional. Sensacional, do bem. Puta, cara, nada contra dizer Criado do lá. Fernando Lázaro, porque é um cara que tem história no Corinthians, não tá do nada ali no Corinthians. Mas eu vou fazer a pergunta e dar a minha opinião. Eu acho, sinceramente, que o Fernando Lázaro, nesse momento, ele não está preparado para ser técnico do Corinthians, cara. Talvez ele seja no futuro, mas hoje ainda não. Apesar de ele ter conhecimento técnico, tático, ter uma conversa muito boa com os jogadores e tal, enfim. O que você acha sobre o Fernando Lázaro? Eu acho que hoje eu não traria o Fernando. É um bom menino, conheço há muitos anos, do Terrão, filho de um ídolo nosso, apesar que não tem nada a ver uma situação com a outra. Que quinta-feira que vem estará aqui no Alambrado Alvinegro com o grande Zé Maria. Isso, um grande Zé, gente boa, amigo, fiz muitas brincadeiras com eles, enfim. Eu acho que hoje precisaria um técnico de pulso, um técnico, porque hoje nós estamos mexendo de uma certa forma com algumas estrelas lá, alguns jogadores renomados, muito bem sucedidos, que queira ou não queira, pode ser que se acomode em alguma situação. Então hoje a gente teria que ter um treinador de pulso. Pode-se falar o que for do outro treinador que nos sacaneou, mas ele tinha um pulso, ele bateu de frente e levou nós numa final de uma Copa do Brasil difícil, mas de uma certa forma levou. E eu acho que é o que precisa hoje, no Corinthians precisa hoje. Nós ficamos há menos de um mês aí, nós tivemos uma perda para o Ituano, que é pífia, e agora, com menos de um mês, agora para um Remo, independente de qualquer coisa. Só como informação, o Corinthians nunca, na história da Copa do Brasil, só uma vez o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil por um time que não era de primeira divisão, que foi o Inter de Porto Alegre, que estava na Série B, mas é o Inter. Agora pode cair para um time da Série C, aí é histórico. Nós estamos um mês descansando, treinando, cara. Vai poupar jogador. Você está de brincadeira. Eu quero ver agora na próxima semana. É Remo e Palmeiras. Como é que ele vai poupar agora contra o Remo para pegar o Palmeiras? Ou ele vai entrar com o time titular para depois chegar cansado com o Palmeiras? É essa mescla que nós precisamos ter. Eu sou contra repatriar jogador, ainda mais jogador acima de 30 anos. Na nossa gestão, jamais vamos contratar jogadores acima de 30 anos, mesmo porque o Corinthians precisa de investimento e com jogadores com perspectiva de receita. Então, como é que é? Passou batido aí. Na sua gestão... Nós não vamos contratar jamais jogadores acima de 30 anos. Tem mais de 30 anos, não tem contratação. Isso é um corte, hein? Para a gente, nós precisamos de atletas com perspectiva de receita. E hoje, se você for ver, a maioria Receita, você fala uma venda futura. Venda futura. Venda do tamanho do Corinthians, porque nós vendemos errado também. Venda real. A partir do momento que eu tenho um atleta jogando no meu... Se eu tenho um produto meu na vitrine, você quer comprar, tá lá o preço. Você vai pagar o preço que eu quero. Eu não vou pagar, eu não vou vender o preço que você quer. Muitas vezes a multa, e é o que está acontecendo, cara. Nós temos multa de 100 milhões, vendemos por 5. Nós temos multa de 50, vendemos por 18. Então é por isso que o Corinthians vende mal, por isso que a gente está nessa situação. Você achou legal o negócio, primeiro, do Yuri Alberto? Horrível. Então explica aí. Horrível, cara. Se fizesse até 100%, Cascão, maquiaria um pouco e eu poderia fechar os olhos e dizer que está legal 100%. Agora 50%, dando praticamente 4 atletas e com direito de uma revelação nossa, tá de brincadeira. E sempre para a Rússia, Ucrânia, por que não podemos vender para o Barcelona, para o Real, para outros clubes? E outra, é onde eu te falo... Isso foi uma conversa nossa. E outra, pessoas técnicas que conhecem, não viram esse Robert Renan jogar, bater na bola, não viram a perspectiva desse garoto? Esse cara daqui uns 5 anos tá no Real Não Madrid. viram a perspectiva desse garoto? Será que não entenderam? Agora, deixaram ir para o Zenit para depois fazer a transação, que é a proposta que a gente ouve falar, que está 228, 30 milhões pelo Mas garoto. ouve falar? Só esse garoto, é o que eu vi na imprensa. Mas só que o garoto tem potencial. Eles não mostram Não. o fato? Aliás, pelo que nós ficamos sabendo também, na época, a gente não consegue ter acesso a nada ali, Cascão. Aliás, esse garoto já tinha tido uma proposta de 78 milhões, se eu não me engano, e o Duque era de 43. Só aí você comprava 100% do Yuri Alberto. Só aí. Aí, nós tivemos um grupo de conselheiros que foi cobrar o presidente, essa negociação que ninguém concordou. Ele alegou que o Mantuan voltaria. Agora, o Mantuan já não vai voltar e tem 60% para os caras. Pô, ele foi lá por empréstimo, vai ter que dar 60% para os caras. O Ivan jogou lá 4, 5 jogos,
trouxe, emprestou para não vender, agora vai vender. Tá no banco do Vasco. Agora Sabe vai o que é o dar mais 10%. curioso? O Yuri parou de fazer gol. Porra, cara. Né? E o Paulinho e a Taunza? Cara, é outra coisa absurda. Nós não temos pessoas lá, o nosso jurídico, o próprio presidente. Alguém tem que falar a verdade para nós, porque com um jurídico do tamanho do Corinthians, pessoas... A gente trouxe o doutor Herói, o doutor Herói, que é o diretor jurídico do Corinthians, ele falou que foi contra a negociação e que o Duílio, o presidente, atropelou e fez porque ele quis. Então, ele teria que bater forte no presidente, ele teria que justificar o porquê o presidente fez isso. Eu, Augusto Melo, se o meu jurídico, que é o meu homem de confiança, fala para mim, Augusto, não assina isso, não faça isso, eu não vou fazer isso, porque ele entende mais do assunto. Essa empresa não tinha nem sede, alugou um caminhão para deixar dentro do Parque São Jorge. Então, fechasse o Parque São Jorge, segurasse esse caminhão lá, pelo menos. Pois é, entendeu? né? Então, a justificativa pífia. E não é a primeira empresa que faz isso. Olha a marca que nós temos, cara. Nós estamos apequenando nossa camisa, cara. Nada contra, pelo amor de Deus, uma companhia do terno. Nada contra uma outra empresa que está naquela camisa, cara. Na nossa gestão, nossa camisa vai ser valorizada muito. Aonde eu falo que o nosso clube vai ser sustentável. Por quê? Grandes empresas ou pequenas empresas que às vezes não vão investir no nosso futebol porque a nossa camisa vai ser cara, eles vão ter a mesma visibilidade no nosso clube social. Onde eu falo que eu conheço do clube social, eu vou criar um departamento comercial para cada departamento nosso, eu vou criar um marketing só para o clube, e cada departamento vai ser sustentável. Para ele existir, ele tem que ser sustentável. Nós vamos abrir o mercado para a marca, é estatutário, nós queremos que todo mundo venda essa marca. Eu vou tirar. Você sabe se hoje o presidente tira do futebol para colocar no social? Que nós sabemos, sim, existe uma receita que está indo porque ela está deficitária. Mas deficitária porque eles estão cada vez mais destruindo o nosso clube, mandando a família embora, dificultando a entrada da família. Hoje você paga o clube, falam, poxa, o clube tem... hoje nós temos apartamento, tem piscina, tem isso, aquilo. Mas não tem o calor que o clube tem, não tem a amizade que o clube tem, aquele ambiente. Aí até recebi uma crítica. Pô, você está querendo transformar o Parque São Jorge num Paineiras, num Pinheiro? Eu falei, quem me dera transformar, sabe por quê? Paineiras e o Pinheiro são as pessoas com poder aquisitivo maiores do país e estão lá todo final de semana mantendo o clube e o título é super caro e até indicado para comprar um título. Por que nós não podemos ter isso no clube? Basta ter uma estrutura, uma boa praça de alimentação, criar atrativo para a família, que o clube é sustentável. O Corinthians não tem isso hoje. Não tem. Hoje se cobra para ir assistir futsal, hoje se cobra para ir para natação, para assistir o feminino. Olha o nosso futebol feminino, cara. Uma grande vitrine. Nós vamos montar uma estrutura fantástica para o feminino. Só que hoje, o que eu quero, quando eu te falo que eu vou tirar a minha receita do CNPJ? Antes, o futsal era liberado, era lotado aquele ginásio, que é o maior da América Latina particular. Aí você vai... Só que nós temos a televisão que não paga nada. Por que não paga? Vamos criar nossa própria televisão ali para passar todos os nossos departamentos, para que traga investimento para o TV Corinthians, então, vai ser mais intensificada. Nós vamos intensificar ela, porque isso também traz receita para o clube. Nós temos lá grandes empresários que eu jogo futebol. Isso que eu ia perguntar para você, exatamente sobre... Porque o Corinthians dizem que o Flamengo, para mim, é o Corinthians, que é a maior torcida do Brasil. O Flamengo é terceirizado. Terceirizado. Não, isso aí todo mundo sabe. Terceirizado, nós estamos nas regiões mais ricas do país. O Rock falou sobre isso, que é o que você está falando. Um abraço para você, Rico. Galera que está curtindo a gente, ó. Baita transmissão, estamos chegando a quase 2 mil pessoas aqui. Aí também. Se inscreva no Alambrado Alvinegro, aqui na descrição do vídeo, você clica no Alambrado Alvinegro, se inscreve lá, são várias entrevistas bacanas que a gente fez, muita coisa legal também para chegar. Curta aqui a nossa transmissão, o Jota de Presidente Prudente, o Júlio de Presidente Prudente, e o Rigo também perguntam o seguinte, o Corinthians é a maior torcida do Brasil, então a gente tem um número infinito de vários empresários, do mundo. Não, e de empresários, ao mesmo tempo que você tem a Câmara Social mais... Que carente, você também tem a nata do Brasil. Muitos corintianos muito ricos. O cara que investiria no Corinthians por amor, por paixão. Com certeza. E ele cita aqui, por exemplo, vou até falar o nome, a família Safra, por exemplo, tudo corintiano. Aliás, eu não entendo. Os caras têm grana pra caramba. Por que a família Garcia da Calunga? Isso eu tô falando eu, tá? A gente dando exemplos. Eles nunca colocaram o dinheiro. Depois do patrocínio da turma do Neto lá, do Ronaldo, em 1990, acho que durou até 93. 95 já era souvenir. 93, 94. Acho, 94. Nunca mais se viu falar do dinheiro. Pô, vem patrocinar nosso feminino, nosso futsal, nossa natação. Investe em outras áreas. Você pensa também em conversar com esses empresários, de repente buscar nesses caras um apoio também para o Corinthians? A grande diferença, Fabrício, do Augusto Melo para essa gestão que está aí, eu, independente de ter sido publicitário, então já tenho um certo conhecimento nisso, a parte de marketing também. Eu sou empresário e quando eu montei minha fábrica com 20 para 21 anos, eu tive uma das maiores fábricas do país no meu ramo, com quase 400 funcionários.
eu levantava da minha cadeira e ia vender meu produto. Eu trabalhei com as maiores redes do país que você imagina. As maiores redes. Cheguei a trabalhar com Mapping, para você ter uma ideia, com Mesbla, com Renner, enfim, com as maiores marcas. Eu levantava e eu ia vender. Eu acordava 4 horas da manhã, porque tinha clientes que atendia 5h30, 6 horas da manhã. Eu, como presidente do Corinthians, que é o que eu ouvi falar na imprensa, que tem grandes empresas indo lá, ficando 4, 5 horas, não é atendido, vão embora. Ao contrário, eu vou visitar essas empresas, porque eu tenho uma marca valiosa, eu tenho a maior torcida do mundo, eu tenho a torcida mais consumista do mundo, eu tenho uma fiel torcida que alavanca qualquer empresa quer investir numa marca dessa, só que hoje o Corinthians está jogado aí num mar de incompetência, de falta de credibilidade. Ao contrário, nós vamos vender essa marca, e até quando a Neoquímica anunciou, eu ouvi no outro dia que em 24 horas arrecadou mais de 124 milhões na bolsa. Olha a potência. Eu vi comendo cachorro-quente, que eu gosto de ir para a arena, paro em Arthur Alvim, como meu pernil, como minha calabresa, que eu gosto disso, fico no meio das pessoas, que eu não vou perder essa essência jamais. Aliás, eu tenho uma promessa com eles, que eu quero levar esse público tudo para dentro da nossa arena, nos estacionamentos, para que essa concentração seja ali dentro, porque ali eles estão perto, eles vêm do trabalho correndo, não se alimenta direito, param para fazer um lanche, depois tem que caminhar até a arena. A partir do momento que eu tiver essa concentração dentro da arena, eu trago receita, dou uma qualidade melhor para essas pessoas trabalharem e dou uma qualidade para essas pessoas adentrarem mais fácil, uma logística melhor para essas pessoas. E shows? Por que você acha é possível, é viável? Porque vai ser viável. Porque a gente viu agora o Coldplay, o São Paulo que não ganha nada, ganha já dinheiro conversei pra caramba, com 2 empresas. Enfim, é viável, de fato, um show grande como o próprio Coldplay ir lá para Itaquera? Eu digo no sentido de logística, enfim, metrô, porque de fato o acesso é ali pela radial. Nosso acesso é fácil, Cascão. Nós temos 2 estações de metrô, 2 estações de trem, nós temos 4 pistas, porque é que às vezes as pessoas não conhecem, mas você tem ali a Ticoatira, você tem a radial, você tem ali Canduva, que você vem por trás, você tem a Jacupesco, quem vem da... muito comentários do pessoal de Mogi, Arujá, porque eu cheguei a morar em Arujá. Hoje é um acesso fantástico na arena. Não tem show eu já conversei com 2 empresas que trouxeram o Bocelli, o Elton John. Os caras falaram, Augusto, cara, tudo que nós queremos é isso. Se você conseguir fazer isso, nós vamos investir pesado. Por quê? É a única arena que tem quase 5 mil lugares de estacionamento, com esse fácil acesso. Eu fui naquele show de inauguração da Ivete Sangalo, eu estava lá. Se vem corintianos de toda a Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, por que não pode vir para assistir? Primeiro é samba e rap. Sim, cara. Nós vamos transformar aquela arena multiuso, porque ela tem que se pagar, já está tendo bares, já está se movimentando. Não tem hoje? Porque eles não permitiram. Essa gestão disse que nunca queria shows lá dentro. Só que nós temos uma área de estacionamento enorme, que nós podemos estar fazendo evento ali. Nós já estamos atrás de empresa, estamos trabalhando 24 horas, Cascão. O dia que eu chego mais cedo na minha casa é 1h30 da manhã, meu amigo. Hoje eu já tive 3 reuniões e estou aqui no teu programa. E amanhã, para você ter uma ideia, logo cedo eu estou indo para Taipas, depois estou indo para o ABC, e à noite também eu tenho um jantar já justamente com isso também, nós estamos visitando grandes empresas, por isso que eu te falo, as empresas que a gente conversa hoje, fala, Augusto, a hora que você sentar, mostrar para a gente isso, você pode ter certeza que eu quero atrelar minha marca ao Corinthians, porque eu tenho certeza do retorno. Lembrando nossa audiência rotativa... Participar pelo... Desculpa interromper. Não, nossa audiência rotativa... Superchat, participar pelo Superchat também, a gente vai ler muitas perguntas pelo Superchat, galera participando, mande sua pergunta que a gente vai ler, falar seu nome no ar, e muito obrigado por colaborar aqui com a Alambrado Alvinegro, com o meu timão. Clique aqui embaixo e se inscreva na Alambrado Alvinegro também. Lembrando só que a situação, o dia que quiser também. É isso que eu ia exatamente. Incomodada com alguma coisa. Já está convidado. O próprio Duílio assim, também. A partir do momento que for anunciado o candidato da situação, está convidado para sentar. O próprio Duílio, o presidente atual, com certeza. Se quiser vir mostre aqui. Projeto para tirar o Corinthians da situação. Não fica sangrando o torcedor com aumento de fiel torcedor, com aumento de ingresso. Não precisamos disso. A partir do momento que eu tiver minha arena lotada, se você for analisar hoje a nossa renda hoje é 2,5 milhões, 3 milhões. Se eu tiver acima de 60 mil lugares... 5 milhões, sim. 6 milhões. Então, se eu tiver minha arena lotada, Cascão, a partir de 60 mil lugares, se eu fizer uma média de ingresso a R$50, eu tenho 3 milhões. Agora eu vou buscar essa outra receita em placas, em camisa, em televisão, cara. Não precisamos sangrar o torcedor, ao contrário, nós estamos esvaziando nesse sentido, nós estamos tirando o torcedor raiz de lá, cara. Um preço de ingresso justo? Hoje na faixa de R$35, R$40, cara, no máximo mais barato, R$50. E o mais caro? Sim, o mais caro nós deixamos o mais caro para as pessoas que têm uma qualidade, uma condição de vida melhor, que queira o seu conforto. Ela vai pagar, mas mesmo assim o ingresso dela vai sair barato, porque ela vai comprar anualmente a sua cadeira. Se ela nos avisar, porque ela não vai todo jogo. Setor norte e setor sul de 35 a 40 reais. 35 a 40 no máximo. 35, 32, 38 no máximo, não vai passar disso, Fabrício. Porque hoje nós temos a oeste inferior, que ela é o lugar mais caro.
nós vamos devolver 40% para essa cadeira, essa pessoa, porque ele compra o ano todo, mas não é todos os jogos que ele vai. Então nós vamos transformar essa cadeira para ele barata também, porque ele vai ter um retorno de 40%, e o Corinthians ainda vai ter o seu 100% da venda para a cadeira e mais 60% que é o retorno da cadeira. Então tudo, se o Corinthians cria, fatura-se mais receita, e todos vão estar felizes, porque vai ter um custo melhor, e você não vai conseguir só em um jogo, você vai em 2 ou 3, porque você vai ter um custo melhor dentro da arena. E nós vamos trazer o torcedor raiz. Arena, você acha que o negócio que o Corinthians fez com a Neoquímica Arena foi um bom negócio? Não, hoje não. Eu acho que o Corinthians teria condições, se tivesse feito isso em 2014, quando inaugurou, que ele até gozou do nosso adversário, 300 milhões, ali tinha condições de fazer mais. Por quê? Cara, nós somos 3 vezes maior que o nosso adversário, cara. Nós temos a maior torcida do mundo. Nós poderíamos ter buscado, aliás, esse patrocínio ele foi lançado para ganhar a eleição da gente, e mesmo assim quase perderam. Que eu tenho certeza que se tivesse... Porque a gente ouviu um monte de coisa, Emirates, Qatar, a gente ouviu um monte de coisa, a gente queria entender por que ano que foi? 2014, 2019. E curiosamente foi um ano, porque título, a gente sabe que título esconde muita coisa, né? Quando o time ganha, tá ganhando dentro do campo, muita coisa errada, escondida. Esse é o problema do fiel torcedor, Cascão, que a gente tem que ter muito cuidado com esse projeto. Pois é, exatamente. Mas esse ano que o Augusto falou de 2019, foi justamente aquela transição. O Corinthians vinha de um tricampeonato paulista, quase tetra, né? Vinha de um campeonato brasileiro e escondeu muita coisa. Cascão, você percebe a falta de gestão, cara, desde o dia que nós fomos campeão do mundo, cara, era pra gente expandir. Quando trouxemos o Ronaldo, que é conhecido no mundo inteiro, poderíamos ter expandido ali, poderia ter trazido muita Mas ali receita. eu acho que o trabalho até foi bem feito naquele início, né? Dali para cá, cara, por que não expandiu, não cresceu, não se tornou um dos 6 maiores do mundo, que era a promessa do André Santos. Eles passavam, inclusive, no conselho, a gente aprovou até busto. Olha só, absurdo. E de lá para cá se apequinou. Depois nós tivemos o maior evento do mundo, que foi a Copa do Mundo na área esportiva. Nós tivemos na nossa arena, foi conhecida no mundo. Depois nós tivemos uma Olimpíadas. O que faltou para vender isso? Competência, gestão? É isso que eu queria entender, cara. Porque o Corinthians, tenho certeza que todo mundo quer atrelar, pelo menos as grandes empresas que nós estamos visitando, elas falam, nós vamos estar lá a hora que tiver credibilidade, a hora que você mostrar para nós isso que você está nos passando aqui, cara. Que é isso que eu estou fazendo, eu estou visitando, eu já estou indo vender a nossa marca, que eu tenho certeza que nós vamos vencer essa eleição. Tem muita gente mandando pergunta, o Igor aqui pergunta o seguinte, se eu virar sócio do Corinthians hoje, vou lá, comprei o título, eu estou apto a votar a partir de quando? Como é que funciona isso? A partir de 5 anos, Fabrício. No mínimo 5 anos. Hoje, quem dá direito, o sócio, para ter direito a voto, ele tem que estar 5 anos adimplente, pagando em dia. Aí ele tem direito. Nós queremos diminuir isso também para 3 anos. Porque, veja bem, hoje, até eles queriam um outro projeto para que... como é que era mesmo? Eles queriam um novo estatuto, um absurdo, e o sócio ia ficar 9 anos, cara, para você ter uma ideia. Hoje, se você ficar sócio, você ia ficar 9 anos para poder ter direito a voto. Ou seja, muita gente às vezes quer ficar sócio também para poder ter direito a voto, e os caras queriam proibir isso. Ou seja, eles dificultam tudo. Ao contrário, nós queremos fazer um estatuto para o Corinthians e para o torcedor. Porque, na verdade, você fala, eles diminuir para 3 anos. Eles estão facilitando a perpetuação no poder. Isso, para eles é uma facilitação, para o torcedor, no geral, estão dificultando. Augusto, quero agradecer demais a sua presença aqui. A gente está chegando ao final, já mais de 1 hora de resenha. E tem... Você que é o Cascão no toco hino do Corinthians aí, Cascão? Sou idiota. Por quê? Não, só por Esse curiosidade, a galera tá assistindo. Mundo, cara, muita gente falando assim, esse aí é o Cascão aqui no chat. Deixa eu falar. Tem vários superchats aqui. Fala agora e depois eu vou ler o superchat. A gente tem o time do Augusto, o time de todos os tempos do Augusto. Ah, verdade. Vamos fazer, né? Vamos fazer? O Igor, você traz depois o papel aí? Você tem algum papel para trazer? A gente tem campinho. A gente vai trazer o campinho. Porque a gente faz com todos os convidados. Vamos ler o superchat aqui então, Augusto. Tem muita pergunta. A seleção do Augusto Melo do Corinthians de todos os tempos. Primeiro, agradecer o João Isaías. Tá aí o teu nome na tela, João. Muito obrigado por participar com a gente. Contribuiu com o Alambrado com R$ 5,50. Valeu, parceiro. Ele disse se você viu o jogo de ontem, do Corinthians e Remo. E se ele vou falar o que tá na tela aí, meu. Se tem que mandar analisa o Corinthians. Se tem que mandar os aposentados. Eu tô lendo o que ele falou aqui. Os aposentados embora. Paulinho, Gil, Fábio Santos, Fagner. Então, enfim. O que você entendeu do jogo de ontem? Um abraço, João. Obrigado pela participação. A primeira revolta é a poupar jogador, que eu não concordo com isso, cara. Ainda mais numa questão que tá praticamente 1 mês treinando. Passamos vergonha e 2 foi pouco, né? Graças a Deus. E tenho certeza que aqui a gente vai reverter, porque com 2-0 dá para reverter, desde que não se poupa ninguém. Não gostei, né, como corintiano, mas também não vou usar isso como palanque de político, né?
que eu sou corintiano Agora, também. não, a gente está perguntando para o torcedor. Sim, mas tem vamos vários... misturar e vamos falar abobrinha, Cascão. E eu quero assim, eu sou torcedor também, eu sofri, como todos sofreram. Mas sem o Renato, Acredito. você acha que o time funciona? Não, o Corinthians é um com o Renato Augusto e outro sem Renato Augusto, que é um absurdo também. Nós temos meia lá que já poderia estar treinando. Está tendo oportunidade. Então, é isso que eu queria entender. Por isso que eu acho que precisa de alguém de mais pulso, alguém que domine essa situação. Próxima pergunta aqui do Descentralizado, contribuiu com a Alambrada aqui com R$55. Obrigado, viu, Descentralizado? Tamo junto, ver a tua pergunta. Mas aí tem que perguntar com mas, e a pergunta Senta é bordoada. excelente, cara. Aqui, ó. Senta bordoada. A pergunta é excelente. O Corinthians está sem comando dentro e fora de campo. Você vai profissionalizar a gestão? E essa aqui é a pergunta que eu achei a melhor de todas. Ó. Quem vai ser o seu diretor de futebol? Isso é importante. Tem a continuação, ele fala sobre o name rights, a gente já falou bastante sobre isso. Se você aprova os últimos 3 treinadores... Vai um por vez. Um por vez. Vamos um que Descentralizado. Vai que você merece, descentralizado. Pô, por esse valor de chat. Porra, valeu, obrigado, tamo junto. Quem que vai ser o seu diretor de futebol? Não, a gente já tem um nome na cabeça que a gente está estudando, mas ainda é cedo. Mas pode ter certeza que a gente vai estar anunciando pelo menos um mês antes da eleição. Ex-jogador ou não? Não, eu acho que você tem que ter algum ex-jogadores, que é a parte de vestiário, alguém que passe as informações, que conheça o vestiário, que conheça a pré-eleição lá dentro, que nos passe algumas informações, brigue tanto pela diretoria como pelos atletas, isso é importante, e teremos um diretor técnico qualificado, porque na gestão do Augusto Melo, toda a diretoria ela vai ser técnica. Amigos do Augusto Melo é para fora do Parque São Jorge. Sabe por quê? Porque lá dentro, qualquer problema que tenha, quem paga é o presidente. Então, já que é o presidente, eu tenho que ter pessoas técnicas. Na minha empresa, eu sempre contratei pessoas melhor que eu, nunca igual ou pior que a mim. Porque eu tenho que delegar poderes, dar autonomia e deixar ele executar. E aí eu que vou falar, o Lázaro está lá porque é amigo, porque não tem explicação. Descentralizado, a outra pergunta dele aqui, se você aprova os últimos 3 treinadores. Então é Lázaro, Pinóquio e Silvinho. Não, eu como presidente jamais contrataria qualquer um desses 3. Mas aliás, qual que é o seu critério para treinador? Cara, acho que é planejamento, né, Cascão? Eu, na nossa época de base, para você ter uma ideia, cada 15 dias... Por que nós ganhamos tudo na base, Cascão? Cada 15 dias nós tínhamos uma reunião com o Tite. Que a gente já implantava a mesma filosofia de trabalho na nossa base para chegar no profissional pronto, já com a mesma filosofia, pronto para ir para campo. Hoje não tem esse planejamento, cara. Por que não tem isso? Isso é gestão, cara. São pessoas técnicas para que possam fazer essas situações. E aí, ele conclui aqui a venda no name rights do sócio torcedor, do Fiel Prime e do Sócio Prime. Ele dá uma sugestão para também... nós vamos criar grandes oportunidades. Por isso seria um sócio chique, assim. Você acha que a ideia primeira coisa que eu vou fazer, já vou adiantar, eu quero ter um camarote para esse network, eu quero trazer grandes empresas. O meu jogador, aquele jogo que não vai para o jogo, tomou um cartão, alguma situação, porque, aliás, na nossa gestão, direito de imagem, ele vai ser usado. Vai ser colocado como se coloca hoje na Europa. Se você forçou um cartão, você não quer fazer aquela viagem, você vai ter eventos para uma inauguração de uma loja, para receber um convidado meu dentro do meu camarote, porque eu vou trazer grandes empresas para esse camarote, eu vou fazer esse network. Vai fazer o cara assistir o jogo. O cara assistir o jogo. Não vai ter o Jô no Pagode, não vai ter o Jô no Pagode. Do lado de um ídolo, do lado de um artista corintiano, vou ceder o camarote com toda a estrutura. Isso nós vamos trazer grandes empresas, cara. Isso é um network, isso é um marketing. E olha que coincidência você está falando isso. Ontem eu tive conversando com o dono de uma grande empresa, esse dono, ele falou que ele anuncia hoje no short do Corinthians, ele demorou para anunciar, para conseguir esse espaço, ele conseguiu anunciar através de uma agência. Para mim não tem lógica uma empresa chegar no Corinthians para pagar o Corinthians e ter que pagar comissão para a agência. Para mim não tem a mínima lógica. Como se faz com o jogador? Se eu preciso de um jogador, por que eu não posso ir pessoalmente buscar? Não é verdade? Por que eu tenho que mandar um agente buscar esse jogador? Isso é um absurdo. E eu fiquei sabendo que outra empresa também faz o mesmo processo. E outra, ele queria um camarote. Ele ia pagar pelo camarote. Aí ele foi comunicado que o Corinthians não tem camarote. Então, continuando aqui o pessoal do Superchat, o Will... Disponível. Jensen, obrigado por contribuir com R$10,90 aqui com o Alambrado Alvinegro, aqui no meu timão. E ele coloca aqui, o sócio torcedor dá 30 milhões por ano. Deveria ser a folha salarial do time anual. Pô, poderia me ajudar também na campanha, viu, cara? Porque todo mundo fala um monte de abobrinha. Todos que querem ver do Corinthians, eu tô brincando. Qual que é a receita Pablo, tem mais do fiel aqui, torcedor hoje? Concluindo aqui. Você tem essa informação? Não, porque cada hora dá uma situação, tá vacilando muito. Aliás, a gente já tá trabalhando em cima disso, com uma... Legal, conclui aqui, Pablo
DC Séries contribuindo com R$ 5,50. Muito obrigado, Pablo. Um abraço para você. Ele fala sobre as camisas do Corinthians. Está aí na tela a pergunta. Tivemos camisas de times nos últimos anos, vendeu menos e teve menos receita. Você acha que o Corinthians tem que valorizar um pouco mais, valorizar mais Com a camisa certeza, também? tem que valorizar a marca, Fabrício. Uma marca dessa não pode deixar de ser protagonista nunca, porque nós temos a maior torcida do mundo e a torcida mais consumista do mundo. Nós estamos nos estados mais ricos do mundo, que é o Sudeste, do Brasil, desculpa, que é o Sudeste, cara. E nós não sabemos trabalhar isso, nós não sabemos aproveitar isso, cara. Então tem que valorizar a marca para que traga grandes receitas, traga grandes investimentos. É onde eu falei, aquele que não tem condição de investir no futebol, vai investir no nosso esporte amador, que nós vamos investir pesado também. Eu dou um exemplo, às vezes, né, que eu participo do Canindé, o Rachão, lá que era o famoso terrão. Hoje, para você fazer um futebol, nosso Rachão à noite, lá às vezes tem um refletor, você mal enxerga a bola. Apesar que agora acho que eles vão fazer, porque é ano de eleição. Até vi uma entrevista do presidente, que era uma entrevista, uma coletiva importante, falar do futebol, ele falou que vai fazer a sede do Canindé. Isso é um projeto nosso também maravilhoso para o Canindé, que é a primeira coisa que nós vamos estar fazendo. Aí eu converso com pequenos empresários, assim como eu. Você não daria R$1.000 para botar tua placa aqui no nosso campo? Poxa, Augusto, é tudo que eu queria, minha marca aqui. Se eu pegar 10 empresários, por exemplo, que me dê R$1.000 cada um, são R$10.000. Sabe o que eu faço com o Canindé? Eu compro bola, compro rede, eu dou manutenção, eu troco as lâmpadas. Já é uma despesa a menos que eu tenho lá em cima. Entendi. Se eu fizesse em todos os departamentos, isso é trabalho, é gestão, é receita, é só trabalharem, gente. Com uma marca dessa, ninguém faz isso. Tem mais uma pergunta aqui do Driele. Obrigado, Driele. Não sei se é o Driele ou Adriele. Enfim, mas um abraço para você. R$5,50. Obrigado por contribuir também. Ele fala sobre o painel de LED. Além de ter ser um lugar favorável para shows, tem o maior painel de LED externo do mundo. Aliás, porque nunca arrumaram o LED depois do acidente. Que podemos estar exibindo grandes parceiros ali, fazendo propaganda de muitas empresas. Tudo é receita, Fabrício, tudo é gestão, que eu queria entender também esse marketing nosso. Nós vamos entrar com marketing. Você terceirizaria o marketing ou seria todos os profissionais escolhidos? Aliás, eu quero todos os profissionais do Corinthians, inclusive dentro do nosso Parque São Jorge tem muitas situações. Comunicação também. Sim, nada de terceirizar. Nada de terceirizar. Isso diminui a nossa despesa né? Traz, inclusive tem uma qualidade muito melhor com a nossa marca, entendeu? Pois assim, ó, porque hoje está jogado... A gente tem aqui, enquanto vão entrando outros superchats aqui, obrigado ao Antônio Vitor, que contribuiu com R$5,50 também. Você que é um corintiano de arquibancada... Ó, tem a nossa câmera aqui em cima. A câmera em cima vai cortar aqui, ó. E você escala aqui o seu Corinthians de todos os tempos. Para você. Aqui, ó. Pode escrever, eu te falo, você escreve para mim. Não, tem que ser com a sua caneta. Pode pôr o óculos, vai tranquilo, vai ter que ser com a sua letra. Tranquilo, enquanto começa daí, goleiro. Antônio Vitor, R$5,50. Sua pergunta na tela também, teu comentário. Obrigado por participar com a gente. Goleiro Dida, hein? E o Augusto foi o primeiro, né, que colocou o Dida. Que não colocou o Cássio. O Dida sempre tem referências, mas... Um pouco vai mostrar aqui a nossa câmera aérea aqui, ó. Olha ela aí. E é bacana, porque... Escala a defesa, então, já, que tá na tela ali. Dida, Fagner, Chicão, Gamarra e Vladimir. Boa. Dida, Fagner, Chicão, Gamarra. O Vladimir até hoje foi o 100%, né? Alguém colocou... Gamarra também. Gamarra também? Você joga com 3 volantes? Como é que é? Um volante, 3 meias? 4-3-3, cara. Bora. Agora vamos pra cima. Eu gosto de ir pra cima, cara. Eu gosto de 2 atacantes de beirada rápido. Boa. E um pivô lá na frente. Eu sou da antiga ainda. E um cão de guarda. Cão de guarda, quem que é? Ralf. Grande Ralf, que inclusive... Só não puxa o microfone ali. Foi eleito o Ralf o melhor volante do futebol do Campeonato Goiano. Isso. Nenhum cartão vermelho pelo Corinthians. Volante de marcação. Um monstro. O Ralf não podia estar no Corinthians vendo esse time que tá aí? Thiago Nunes lá, Vendo esse time que tá aí hoje, eu digo, né? Porque assim, óbvio que a gente mandou quer renovar. Mandou o Jadson e o Ralf embora. Parabéns, hein, Thiago Nunes. Aliás, o Jadson que também vai estar aqui no Alambrado Alvinegro provavelmente daqui a algumas semanas. Daqui a semanas está o Jadson com a gente aí. Sócrates. Cara, Ralf, Sócrates. Eu vi 2 meias. Aliás, eu vi 3 meias fantásticos jogar, né? Rivelino, vi muito pouco, mas é um grande jogador, mas eu vou colocar como história e como ganhou. E eu tenho para mim seria o Neto, né? Que é um ídolo também, independente de qualquer coisa, mas eu tenho o Edilson também, que eu gosto muito. Capetinha, muito rápido, que encaixaria muito bem aqui, né? Então aí são os 3 meias? Isso. Aí você vai jogar 3 no ataque ou vai pôr mais alguém no meio aí? Enquanto ele pensa, joga a pergunta do Wesley Silva também, um comentário que contribuiu com R$11. Obrigado, viu, Wesley? Marcelinho. Falando que tinha que ter um aplicativo do Corinthians para quando tivesse votação e o sócio poder votar por ele. Marcelinho e Edilson. Tá na tela aí, ó. Na verdade, isso daí... Legal isso aí.
tem vários exemplos, né? Eu citei o Inter aqui, mas tem outros clubes também que adotaram essa política do clube empresa. O Augusto lembrou essa história que é complicada, de fato que quando o time é muito campeão, se você parar para pensar, o time quando é super campeão, às vezes pode esconder alguma coisa errada e o sócio torcedor votar. Vamos lá. Tá na tela também a do Jefferson aqui, Jefferson Alves Batista, contribuiu com R$10,90. Obrigado, Jefferson. Ele fala aqui, ó. O senhor estará sempre na base olhando por todos? A pergunta dele aqui. Com Tá aqui, então o time, ó, eu vou base eu conheço. Quer escalar seu time aí, Escala o Augusto? time. Dida, Fagner, Chicão, Gamarra e Vladimir. Só puxar aqui pra ficar. Aí, Olha que bonito. pode seguir. Dida, né? Dida, Fagner, Chicão, Gamarra e Vladimir. Ralf, Neto, Sócrates, Marcelinho Carioca pela direita, Ronaldo Fenômeno e Edilson pela esquerda. Ó, time Aqui, bom, aqui, time ó. fera. Dá um autógrafo para nós aí. Essa aí é a nossa calçada da fama aqui da Alambrada. É o Alambrado da Fama. Mano. Negócio... É Ô, isso Augusto. aí, ó. Só tem uma última mensagem aqui de superchat para a gente fechar, Augusto. Quero te agradecer, enquanto isso, a presença com a gente aqui. Foi uma honra mesmo. Obrigadão. E esse papo aberto foi muito legal. Estatística corintiana anti-zica, tá na tela aí. R$5,50. Obrigado por participar com a gente. Augusto, você irá se livrar de 2012. O Corinthians é refém nessa época. Você já falou muito sobre isso, tá? Enfim, mantendo dirigentes, jogadores, enfim, já disse que vai limpar tudo quando voltar. E esses casos específicos você vai analisar, né? De jogadores, né? Exato. Então, beleza, Augusto. Tem mais alguma pergunta, Cascão? Não, eu queria fechar, agradecer muito a presença. Desculpa, até a gente conversou, foi meio... Eu pedi a sua presença aqui, Valeu, de fato, porque a gente superchat. já queria... eu já falava com o Fabrício e com a nossa equipe aqui de já dar oportunidade para os candidatos, e você, até agora, não sei porquê, mas enfim, é o único candidato, de fato, e se colocou super à disposição, então queria te agradecer profundamente e desejar boa sorte. Pro bem da democracia corintiana, não que eu vou declarar o meu voto se eu pudesse votar em você, mas assim, eu gostaria sinceramente que sempre tivesse rodízio de gestões, sabe? Eu acho que é importante em todos os clubes, não estou falando só do Corinthians, estou falando em todos os clubes, eu acho que é importante essa troca constante de gestões. Continuismo é muito ruim para em qualquer instância, situação. Então, boa sorte e obrigado mais uma vez. Agradecer demais, Cascão, Fabrício. Obrigado pela oportunidade. Um espaço tão importante esse. Sucesso sempre. Eu queria deixar uma coisa bem clara, que achei até legal essa parceria de vocês com o meu timão. A gente tem críticas e tem elogios no meu timão, e eu queria deixar uma coisa bem clara para o torcedor no geral, tá? Aquilo que eu falei no começo. Quando você cria projeto é porque você é lunático, você está falando um monte de coisa e não vai fazer nada. Quando você não cria, você não serve. Você só vai saber se a pessoa é boa se você der oportunidade para ela. Eu acho que o Corinthians precisa de mudança, o Corinthians está precisando de socorro, e o Augusto Melo, você pode ter certeza do seguinte: eu sou do povo, eu sou uma pessoa do bem, simples, honesta, e eu vou trazer o Corinthians de volta para o corintiano. Estão sangrando o Corinthians precisa urgentemente de um choque de gestão, e eu peço a oportunidade para todos, cara, que você só vai saber se a pessoa é boa se você der a oportunidade. Então, humildemente, eu peço para o torcedor do Corinthians, nos ajude nessa eleição, nos dê uma oportunidade, e eu vou provar para vocês na administração. Obrigado. Beleza. E um abraço para o Gustavo de Jesus também, que contribuiu aqui com R$5,50. Eu vou ler, tá na tela já a pergunta, então eu vou ler para você, Augusto, aqui, ó. A gente não tem a visualização, mas eu vou ler. Augusto, não se ofenda, mas como saber que não existe por baixo dos panos parcerias de vocês e que nada disso é fachada? Isso que ele quer dizer. Está registrado em cartório, meu amigo. Está registrado em cartório assinando meu impeachment. Por isso que eu falo, me dá uma oportunidade, eu vou provar para vocês na administração. Não tenho rabo preso com ninguém, não tenho parceria com ninguém. Ao contrário do que fala, se criaram um monte de fake, ameaças, enfim, está acontecendo um monte de situação, e isso prova o que a gente quer para o Corinthians, e prova porque estão com medo do Augusto Melo ganhar essa eleição. Então me dá uma oportunidade, cara. Eu vou provar para vocês. Você quer dizer, então, que está registrado em cartório todo o seu projeto, todo nosso projeto. E se você não cumprir com alguma coisa lá, impeachment, automaticamente qualquer torcedor pode vir pedir meu impeachment. Isso mostra o bem que a gente quer para o Corinthians. Perfeito. E com pessoas técnicas, não vai ter amigo do Augusto em diretoria. Pessoas técnicas. Amigo meu é para fora do muro do Parque São Jorge, profissionalmente. Lá dentro é para bater a nossa bolinha, nosso bate-papo. Porque quem vai ser cobrado é o presidente. Então não tem essa... O Corinthians vai ser administrado verdadeiramente por pessoas técnicas, qualificadas, grandes profissionais. Aliás, já montamos uma grande estrutura, parte de marketing, parte de finanças, um dos maiores aí. Nós vamos estar lançando isso em julho.
Aliás, o nosso adversário já deveria lançar a candidatura, essa situação já deveria lançar para ele dar a cara e mostrar qual a intenção que eles querem para o Corinthians, para o torcedor ir conhecendo ele. Então, nós não estamos aqui atrapalhando ninguém, nós estamos aqui para o torcedor nos conhecer. Legal. Beleza, então, Augusto, obrigado por colar aqui no Alambrado com a gente. Valeu, nóis. Cascão, a baita entrevista, como diria o craque Neto. Foi muito legal mesmo ter você com a gente aqui. E você pode rever essa entrevista inteira na íntegra, clicando aqui embaixo na transmissão do Meu Timão, você se direciona ao Alambrado Alvinegro para você assistir a entrevista de novo na íntegra, e ela está disponível para você no nosso canal no YouTube, e você pode ver essa e muitas outras entrevistas também. Na segunda-feira tem o nosso Resenha no Alambrado. Resenha no Alambrado. Que vai falar muito sobre a estreia do Corinthians no Brasileirão contra o Cruzeiro, e também projetar já o jogo contra o Argentino Júnior na quarta-feira, jogo importantíssimo pela Libertadores da América. E na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite... Papo Fiel com o Zé Maria. Papo Fiel com o Zé Maria, pai do Fernando Lázaro, aqui no Alambrado Alvinegro. Será aqui que no o Lázaro dura até lá? Dura. Não sei, hein? Vamos ver. Beleza, então, rapaziada. Valeu, obrigado, Augusto. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Cascão. Tamo junto. Valeu, Cascão. Toca o hino do Corinthians mais forte. Vai, Corinthians. Tchau, galera.